Capítulo 281. As limitações de ser um personagem principal. Os dois apresentadores analisaram cuidadosamente o enredo principal para o público e seguiram com o tópico principal do episódio, Anxiao. Como personagem principal do planeta Aquamarine, o personagem de Anxiao foi frequentemente mencionado nos fóruns, e os jogadores de outros planetas também puderam conhecê-lo do show. Anxiao ergueu uma sobrancelha com isso. Não foi a primeira vez que seu nome apareceu no Galaxy Times. Era um dado adquirido, considerando o quanto ele havia trabalhado para aumentar sua popularidade entre os jogadores. Com Anxiao revelando sua própria identidade e muitos outros pontos da trama nos bastidores, o Galaxy Times foi capaz de criar sua versão do enredo principal do planeta Água Marinha. Os jogadores também concordaram principalmente com o que eles disseram, pois sua explicação era bastante lógica. Da perspectiva dos jogadores, Anxiao teve um papel essencial no enredo, Seis Nações e Germinal. Agora que a história já havia sido gravada em pedra, suas conquistas recentes enfatizaram sua importância no enredo principal, permitindo que mais jogadores se interessassem por ele. Eu sou muito famoso no planeta Aquamarine, mas minha popularidade é limitada com jogadores de outros planetas. Ser noticiado pelo Galaxy Times devido às minhas ações recentes pode ser considerado uma espécie de anúncio, murmurou Anxiao. A anfitriã continuou o segmento. De acordo com o acima exposto, Black Phantom desempenhou um papel principal no enredo, Six Nations and Germinal. Com base nas informações coletadas pelos jogadores, podemos fazer suposições ousadas de que cada enredo principal terá um personagem-chave como Anxiao, também conhecido como personagem principal do planeta. Podemos até dizer que o enredo principal de cada planeta foi iniciado por alguém como Anxiao. Anxiao balançou a cabeça algumas vezes ao ouvir isso. Na verdade, o personagem principal do enredo Seis Nações e Germinal era o líder Germinal. Mas, isso não era importante. O hospedeiro masculino atendeu quando a fêmea parou. Logicamente, todos os NPCs são capazes de iniciar eventos por conta própria, e os NPCs mais fortes e experientes serão capazes de adicionar diversos enredos à história de um planeta. Então, isso também significa que os personagens principais da história são limitados pelo mapa em que se baseiam. No caso do Black Phantom, ele é atualmente um tema quente na história principal do planeta Aquamarine, mas isso significa que ele permanecerá um NPC importante em um futuro. Mais provável que não. Sua área de atividade é limitada ao planeta iniciante em que ele está, e uma vez que a viagem espacial seja desbloqueada em versões futuras, uma vez que NPCs importantes como ele se tornarão um alimento. Por outro lado, aqueles NPCs que têm laços com organizações ou entidades galácticas terão o maior potencial para afetar o desenvolvimento futuro da trama. Outro planeta iniciante, Issue Interplanet, estava sob o controle dos Eudemons, uma poderosa entidade galáctica, e é mais provável que tenha NPCs que se desenvolverão nos estágios posteriores da galáxia. Planetas como o planeta Aquamarine e o planeta Lontune com civilizações subdesenvolvidas têm menos perspectiva. O show cobriu todos os tipos de tópicos, e alguns do público concordaram, enquanto outros argumentaram contra. Assim que os anfitriões terminaram de analisar a situação no planeta Aquamarine, eles passaram a entrevistar os jogadores profissionais. Anxiao não estava interessado nisso e parou de assistir. Ele tinha pensado que o show iria continuar elogiando-o, mas acabou que eles se viraram para apunhalá-lo pelas costas no final. No entanto, os anfitriões tinham razão. Era como os jogadores do Eliveon seriam intimidados pelos chefes nas aldeias de novatos, mas uma vez que os jogadores subissem de nível, esses chefes se tornariam nada além de batatas fritas. Anxiao também estava bem ciente do fato de que o planeta Aquamarine não era um planeta iniciante impressionante. Mas isso não significava que ele simplesmente não faria nada. Depois de pensar em seu plano, ele sorriu e disse, vamos ver isso. Bang. A porta da sala de alquimia foi primeiro torcida antes de ser arrancada das dobradiças e esmagada em todas as ferramentas e equipamentos sobre a mesa. Emerald Grass, que estava de costas para a porta, ficou chocado e se virou para ver o que havia acontecido. Tudo o que ela viu foi uma figura perto da porta com cabelos ruivos brilhantes que estava caminhando em sua direção com inimizade. O que você quer? Emerald Grass ficou alarmado e apontou para o intruso. As videiras começaram a crescer das caixas ao redor e dançaram no ar como cobras venenosas.
Ila estava cercada por uma energia vermelha escura e com os olhos também brilhando com uma luz carmesim. Ela disse com uma voz fria: Dê-me. A grama esmeralda franziu a testa e caminhou para o lado enquanto revelava uma fileira de tubos de ensaio em uma mesa, cada um deles cheio de algum tipo de líquido vermelho brilhante. Ela balançou a cabeça e perguntou: Você quer dizer, essas poções? Tudo isso foi desenvolvido a partir do DNA de sua irmã. Você quer tentar? Eles têm efeitos incríveis. Ila, sem hesitar, ergueu a mão e disparou sua energia vermelha em direção aos tubos de ensaio. Emerald Grass amaldiçoou silenciosamente e rapidamente moveu suas plantas para bloquear o ataque de Ila para proteger as poções. Bang! As ondas de energia vermelho escuro cortaram as vinhas como uma faca quente na manteiga, e os cortês limpos espalharam suco verde por todo o lugar. Emerald Grass mal se esquivou dos ataques, e as paredes ao redor dela foram todas destruídas. Lunático. Emerald Grass cerrou os dentes e tentou o seu melhor para bloquear os ataques de Ila. As ondas de energia vermelha colidiram com as plantas repetidas vezes, fazendo com que explosões reverberassem por toda a sala e detritos voassem por todo o lugar. Os guardas do lado de fora estavam assustados e não sabiam a quem ajudar. Rápido, informe Lord Black Panton sobre isso. O capitão da guarda imediatamente tomou uma decisão e se virou. Mas antes que ele pudesse ir muito longe, uma sombra negra apareceu no final da estrada e acelerou. Era Anchial. Anchial estava sempre monitorando a sala de alquimia e, no momento em que viu a luta começar, ele correu. Pare. A testa de Emerald Grass estava coberta de suor. Seus poderes não eram tão fortes quanto os de Ila quando se tratava de confrontos diretos, e ela estava com medo de sofrer ferimentos no momento em que parasse de usar seus poderes. Eu vou parar se ela parar. A expressão de Ila permaneceu inalterada, pois ela já havia se preparado para matar Emerald Grass. Anchial franziu a testa e uma luz azul fraca começou a se formar sob seus pés. Ele pisou levemente, fazendo com que essa energia se espalhasse pelo chão, causando um mini terremoto que abriu o chão. Zumbido. 8 canos de armas de metal saltaram do chão e podia-se ouvir o som de engrenagens sendo travadas. Eles rapidamente se transformaram em mini-torres e foram apontados diretamente para os dois combatentes. Mini-torre móvel tipo uma armadilha. Uma nova criação. Eles foram colocados em todas as áreas importantes do abrigo e só puderam ser ativados por Anchial. Acho que você pode estar esquecendo de quem é o dono deste lugar, disse Anchial em voz baixa. Ila cerrou os dentes, mas recuou no final, embora com uma expressão assassina ainda no rosto. Emerald Grass finalmente relaxou e soltou um suspiro enquanto massageava a têmpora. Ela tinha acabado de ser atacada na mente pelas ondas de choque de Ila e estava sofrendo de algumas dores de cabeça dolorosas. Você não manteve sua promessa de proteger minha irmã. Ila virou a cabeça e olhou direto nos olhos de Anchial. Anchial suspirou desamparado. Você está exagerando. Emerald Grass ergueu um dos tubos de ensaio. Eu fiz isso usando o DNA que peguei dos fios de cabelo de Aurora. Eu estava apenas reciclando. Eu nem mesmo machuquei suas irmãs. Por que você está tão bravo? Você não pode. Ila disse com uma voz fria. Para ela, as ações de Emerald Grass eram muito semelhantes às de Germinal, e isso a fez se lembrar de algumas memórias dolorosas do passado. Nenhum dos dois queria recuar e a cabeça de Anchial estava começando a doer. O conflito com aliados não era fácil de resolver. Nesse momento, a Aurora se aproximou em sua cadeira de rodas, com o filhote de urso balançando para frente e para trás em suas pernas. A Aurora parecia muito melhor do que há um mês. Seu cabelo antes enrugado tinha se tornado macio e liso. Seu corpo antes ossudo começou a ganhar algum peso e ela estava emitindo uma aura positiva e brilhante. Seu poder que havia sido suprimido por tanto tempo foi finalmente liberado, e isso permitiu que ela parecesse uma pessoa normal novamente em um mês. Irmã, por que você está brigando com o médico? A Aurora perguntou em um tom preocupado. Emerald Grass olhou para Ila e deu uma explicação completa do que havia acontecido. Aurora ficou chocada. Ela piscou algumas vezes e disse, é só um pouco de cabelo. Eu realmente não me importo se isso pode ajudar o Tiwan. Antes, só havia sua irmã que a tratava bem. Mas agora, com Anchial cuidando dela também, ela estava feliz em contribuir de qualquer maneira que pudesse. Dessa forma, ela se sentiria melhor, já que de alguma forma estava retribuindo o favor de Anchial. Anchial realmente não tinha uma opinião sobre isso.
Ele sabia que Emerald de Graça estava realizando experimentos, mas como ela usava apenas um pouco de cabelo, ele simplesmente fez vista grossa. Ila definitivamente exagerou um pouco dessa vez. Aurora deu um sorriso radiante e disse: Irmã, não se preocupe. Eu não sou tão frágil. Ila permaneceu em silêncio por um tempo antes de se virar e começar a se afastar. Ok, depois de todo esse fiasco, Anxiao deixou os guardas cuidar da limpeza. Emerald de Graça foi até ele e tinha um sorriso estranho no rosto. Eu não sabia que havia tantas torres perto da sala de alquimia. Você está me vigiando, não está? Anxiao olhou para ela. Ele. Não se preocupe. Eu não sou bobo. Afinal, sou uma ferramenta que você obteve. As ferramentas não devem ter uma palavra a dizer, em nada. Emerald de Graça girou em torno de seu cabelo quando ela disse isso com um leve sorriso. Oh! Anxiao se virou e saiu depois de apenas dizer uma palavra. A expressão de Emerald de Graça congelou. É isso aí. Que tipo de reação foi essa? Ele não estava com raiva, nem estava tentando se dar uma desculpa. Ele nem mesmo tentou ameaçá-lo ou algo assim. Eu sou tão sem importância. Ponto. As cortinas da noite estavam se fechando. Depois de um dia inteiro fabricando ferramentas, Anxiao moveu os materiais para sua base secreta. No caminho de volta, ele viu uma figura parada na varanda do prédio ao lado. A suave luz da lua brilhou no lado direito do corpo de Ila, e ele podia vê-la olhando fixamente para o céu noturno. Parecia que ela estava parada ali há um tempo. Depois de pensar por um momento, Anxiao saltou levemente para a varanda. Ila ouviu o movimento e perguntou sem emoção, sem virar a cabeça: O que você está fazendo aqui? Apenas olhando por aí. Porque ainda estão acordados até tarde da noite. Ila não respondeu. Anxiao então se sentou ao lado e balançou a cabeça. Você foi um pouco extremo hoje. Eu não acho que você era tão cabeça quente no passado. Ila franziu a testa. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Anxiao tocou o queixo e murmurou: Acho que você não disse isso quando salvei você e sua irmã, não é? O rosto de Ila congelou. Depois de permanecer em silêncio por mais algum tempo, ela finalmente soltou um suspiro e disse lentamente: Estou um pouco perdida. Capítulo 282 A queda da organização germinal. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Se sentindo perdido? Anxiao colocou um cigarro na boca e tirou o isqueiro. Bem, isso é fácil de resolver. Basta levar sua irmã de volta à organização germinal e garanto que nunca mais se sentirá entediado. Ila olhou para ele e ficou quieta por um segundo. Ela então disse a si mesma: Não fui capaz de proteger minha irmã e fiz com que ela suportasse tanto sofrimento. É tudo culpa minha. Para protegê-la, continuei treinando sozinho. Mesmo que a batalha tenha marcado um passado sangrento em minha história, nunca me arrependerei do que fiz. Quanto mais vidas eu mato com minhas próprias mãos, mais seguro me sinto. É a única maneira de provar a mim mesmo que estou protegendo minha irmã e lavar o remorso que tenho. De volta à organização germinal, raramente nos vimos. Eu sabia que ela queria ir para o mundo exterior, por isso sempre preparei histórias para ela e compartilhei minha experiência do mundo exterior. Agora que ela tem uma nova vida, está fazendo muitos novos amigos e até começou a cuidar de um animal de estimação, ela não vai mais precisar das minhas histórias. Anxiao não conseguia acender o cigarro na boca, então pegou sua arma e disparou algumas balas para o céu e usou o cano quente da arma para acender o cigarro. Ele inalou antes de responder: Esse urso era para ser meu animal de estimação. Salvá-la da miséria sempre foi meu desejo. Agora que eu cumpri. Ila ignorou o comentário de Anxiao e continuou: Ela não precisa mais de mim para protegê-la. Ila abriu a palma da mão e uma aura vermelho escura fluiu por seus dedos. Ila olhou para as próprias mãos e disse: Antigamente, tudo o que eu queria fazer era gastar cada minuto treinando meu poder para esmagar a organização germinal sozinha. Agora, minha irmã e eu estamos seguros, então força e poder não importam mais para mim. Posso passar todo o tempo do mundo com minha irmã, e este é o meu desejo final de companheira. Ila então fechou as mãos e cerrou os punhos, esmagando a luz vermelha em sua mão. Ela fechou os olhos. Mas a vida que sempre desejei só traz vazio ao meu coração. Estou tão perdido e não sei o que fazer. Eu odeio esse sentimento. Depois de viver uma vida perigosa por anos, baixar a guarda pode ser desconfortável,
Este é o sintoma clássico que os soldados enfrentam ao deixar o campo de batalha, respondeu Anchial. É claro que acredito que há outro motivo. Acho que a violência está em seu sangue e cada célula de seu corpo anseia pelo gosto de sangue. Viver uma vida pacífica pode ser uma droga que lentamente destrói sua motivação para viver. Ila tinha uma expressão estranha e disse: você está tentando me fazer coisas ruins. O que mais? Você quer que eu te console? Xiao balançou a cabeça. Não preciso falar dessas falas cafonas e fofas, e você não é o tipo de pessoa que precisa de consolo. Sua irmã é sua irmã e você é você. Você não precisa desistir de sua verdadeira personalidade por sua irmã, e ela também não quer que você mude a si mesmo. Pare de encontrar desculpas. Posso ver que batalhas e violência são o que você realmente deseja, e a fome de poder é o que o leva a seguir em frente. O mundo é muito maior do que você pensa. Mesmo que eu possa vencer 10 de vocês, aos olhos do universo, existem pessoas que ainda são mais fortes do que eu. O que te faz dizer que você pode vencer 10 de mim? Ila discordou. Anchial de repente lançou uma intenção assassina em seus olhos. Ila recuou e, sem saber, usou seu poder. Ela foi cautelosa enquanto a luz, vermelha escura, flutuava ao redor de seu corpo. Talvez um dia eu tire sua irmã, assim como fez a organização germinal. Nesse ponto, se você ainda não for forte o suficiente para lutar comigo. É por isso que você precisa ficar mais forte, ou então você vai se arrepender. Anchial retirou sua intenção assassina com uma cara séria, mas Ila ainda não conseguia se acalmar. Por um momento, seus instintos lhe disseram que Anchial não estava brincando. Ele estava falando sério. Como se visse os dentes do lobo por trás da máscara de ovelha, um arrepio percorreu sua espinha. Posso criar alguns robôs para ajudá-lo a treinar, se quiser, ou você pode aprender com o Emerald Glass e praticar com alguns outros Spears. Bem, se não houver mais nada, vou voltar a dormir. Estou deixando o meu cigarro aqui. Anchial pulou do telhado e voltou para sua casa. Depois que a sombra de Anchial desapareceu, Ila finalmente relaxou e soltou um longo suspiro. Olhando para o cigarro aceso lentamente, ela o pegou e inalou. Ela fechou os olhos e soltou a fumaça da boca, apreciando o gosto do tabaco. Muito tempo se passou antes que ela abrisse os olhos. Suas preocupações e ansiedade desapareceram. De repente tudo o que restou foi um sentimento frio e solitário. Ele realmente é um monstro. Ila disse para si mesma e riu. Mas eu também sou. Ponto. Anchial passa todo o seu tempo criando máquinas e treinando Frenzy Edward e as outras 3. Ele colheu a experiência dos jogadores, e a experiência na interface aumentou constantemente. Cada dia era emocionante e gratificante, e o tempo passou rapidamente. Em 7 de dezembro de 688, no calendário da Galáxia, a linha de frente finalmente enviou notícias importantes sobre a guerra. A organização germinal havia perdido todo o controle, exceto a área ao redor da sede. As outras bases foram todas destruídas. Anchial recebeu a notificação e Benneto convidou para se encontrar no Santuário 1. A guerra contra a organização germinal está, finalmente, chegando ao fim. Os cartões são reorganizados e a Darknet também precisa começar a olhar para a nova era, disse Bennet por telefone. Depois de esperar algum tempo, o fim da guerra estava finalmente à vista. As 6 nações foram estáveis. E, sem qualquer dificuldade, levaram a organização germinal à beira da destruição. Anchial organizou todo o trabalho no Santuário 13 e foi para o Santuário 1. Depois de um tempo, um helicóptero pousou no telhado do Santuário 1. Bennet, que esperava no telhado, riu. Esta é a primeira vez que você chega antes de todo mundo. Isso não é típico de você. Anchial voltou-se para o helicóptero e disse, decole agora. Desperdice todo o combustível nesta coisa antes de voltarmos. Bennet ficou pasmo e rapidamente tirou Anchial do avião. Ele então disse, a reunião do conselho acontecerá depois que a guerra oficialmente terminar. Provavelmente acontecerá nos próximos dias. Quantos dias? Eu ainda estou incerto. A situação agora é um pouco complicada. Bennet baixou a voz. É difícil para a situação avançar. Os olhos de Anchial piscaram. Depois que eles foram para a sala de reunião, Anchial perguntou, então, o que há de errado? Bennet pegou a inteligência e explicou, em resumo, já cortamos todas as rotas da sede para o mundo exterior. As 6 nações aprisionaram completamente a organização germinal. No entanto,
As tropas das 6 nações ainda estão longe da área ao redor da sede e não têm intenção de atacar. Bem, como eles já destruíram todas as outras bases, não é simples simplesmente bombardear o quartel-general e acabar com a guerra. Anchial respondeu. Bem, é possível. Depois de perder todas as bases laterais, a organização germinal não deve ter suprimentos e equipamentos antimísseis suficientes para conter as 6 nações. Mesmo que sua sede esteja escondida no subsolo, ela ainda entraria em colapso com a explosão. Mas a razão pela qual as 6 nações não fizeram isso foi por causa de outro problema complicado. Bennett tirou outro documento. Por causa de sua inteligência, a maioria das ogivas nucleares foi desativada, e o resto das ogivas nucleares foi levado de volta para o quartel-general. Por causa dos suprimentos limitados, eles não puderam exterminar todo o exército das 6 nações. No entanto, há um grande número de ogivas nucleares e haveria consequências devastadoras para o clima deste planeta se elas explodissem. Pelas pesquisas realizadas por vários meteorologistas, se as ogivas nucleares explodissem ao mesmo tempo, nos próximos 5 a 15 anos, a radiação pioraria drasticamente o clima do mundo, e Andrea será o lugar mais radioativo de todo o planeta. Vai se transformar em um deserto onde nenhum ser vivo pode sobreviver. Sob considerações morais, as 6 nações devem migrar toda a população de Andrea para outra terra. Em segundo lugar, durante a retirada da organização germinal, eles pegaram muitos andarilhos como reféns para evitar que as 6 nações bombardeassem a sede. Bennett suspirou. É por isso que há divisão entre as 6 nações. Raylan e Teseu sugeriram ignorar as consequências e as vidas dos reféns e atacar diretamente a sede. Então eles podem finalmente se livrar de seu inimigo mortal de uma vez por todas. Star Dragon ainda não respondeu. Maple queria forçar a organização germinal a se render, e Esla sugeriu atacar o quartel-general com tropas terrestres e tentar salvar os reféns. Quanto a Ordina, eles usaram várias desculpas para se opor a todos os tipos de ataques à organização germinal. Anchial ficou surpreso. Eu entendo todas as preocupações das outras nações, mas o que Ordina está tentando fazer? Eles querem recuar depois de toda a luta. Bennett bateu na mesa e respondeu, é o último ano do mandato do líder de Ordina. A esfera política deles tem muitos partidos, então há muitos concorrentes para sua posição. Se eles podem arrastar a guerra até a eleição do próximo ano, eles podem usar o motivo da segurança nacional e da guerra para serem eleitos automaticamente para o próximo mandato. Anchial não sabia o que dizer. Essa é uma jogada corajosa. Então, para qual lado as 6 nações estão se inclinando? Eles querem tentar fazer o inimigo se render. As 6 nações têm seu sistema de defesa antimísseis o tempo todo, e se o quartel-general disparar um míssil, eles vão atacar e bombardear a base. No entanto, esse é o pior resultado que eles podem ter. Assim, as 6 nações enviaram uma última mensagem à base, na esperança de que se rendam e libertem os reféns. Então eles pouparão as vidas da organização germinal. Bennett então balançou a cabeça. Mas até agora, a organização germinal ainda não respondeu. Capítulo 283. Discordância tradutor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. A sede era tão densa quanto uma cordilheira negra coberta por um silêncio mortal. O solo estava cheio de equipamentos deixados pelos soldados e o cheiro forte de gás e fumaça enchia a cidade. Nos edifícios estavam soldados escondidos. A atmosfera estava morta e sem vida, e todos os soldados olhavam pela janela com olhos que pareciam perdidos. Mesmo que eles não pudessem ver o exército das 6 nações no horizonte, todos sabiam que incontáveis mísseis estavam apontados diretamente para eles. O quartel-general poderia se transformar em um mar de fogo a qualquer momento. Ninguém sabia onde seu destino os levaria. Tudo dependeria do julgamento final com base na organização germinal. Talvez houvesse uma pequena chance de se render. No final, nem todos abraçaram a ideia de se sacrificar por seu país. Na sala de comando subterrânea do quartel-general, a tela exibia a situação agora. O único ponto azul representava a sede solitária, enquanto o campo vermelho, que representava as 6 nações, cobria todo o continente. Não havia nenhum lugar para eles correrem. O líder, que usava uma máscara, ficou bem na frente da tela com as mãos atrás das costas. Os altos funcionários trocaram contato visual em silêncio, mas ninguém falou. A sala estava em um silêncio mortal. O que você planeja fazer?
Um oficial sênior perguntou depois de um tempo. O líder fechou os olhos. Enquanto todos se preocupavam com o próximo passo, o líder respondeu com voz rouca: lance todos os mísseis nucleares. Todos ficaram surpresos com as palavras. Um oficial sênior careca que tinha uma quantidade considerável de poder gritou: as 6 nações já nos prenderam e não há como derrubá-las lançando as pedras. Isso é suicídio. E daí? Você quer implorar por misericórdia na frente das 6 nações? A expressão do líder não mudou. Não se esqueça da visão da organização germinal. Não pode haver derrota. A morte é o único caminho. Todos os altos funcionários tinham grande ódio pelas 6 nações. No entanto, em face da morte, nem todos puderam se manter firmes em sua crença. Além disso, pela situação, ser suicida não levaria a nada. Havia uma chance de que as 6 nações quebrassem sua promessa e os matassem depois que se rendessem, mas ainda havia uma vaga esperança de que pudessem sobreviver. Eu discordo, gritou o oficial sênior careca enquanto dava um passo à frente. O líder se virou e olhou para ele e para os oficiais atrás dele. Há alguém que concorda com ele? Alguns oficiais olharam de volta para o líder e alguns baixaram a cabeça, mas todos responderam em silêncio. Diante da linha da vida e da morte, o líder e os oficiais se desentenderam, como se houvesse um enorme penhasco que os separasse. E se eu insistir? O líder disse calmamente. O lançamento de armas nucleares requer 2 chaves. A autorização do sistema e sua impressão digital e íris, respondeu o careca. Você tem a autorização, mas só tem a chave, enquanto o vice-líder tem a outra chave e está do nosso lado. O líder olhou em volta e perguntou: então, onde ele está? Claro que ele não está aqui. Não vamos lhe dar nenhuma chance. O líder balançou a cabeça. Parece que você tomou suas decisões há muito tempo. Não seja imprudente. Ainda temos a chance de trazer o Levante novamente como nação, então não devemos simplesmente sacrificar nossas vidas. O careca oficial tentou persuadir o líder, mas ele parou de repente com os olhos bem abertos. Enquanto ele falava, o líder retirou 2 chaves que eram necessárias para lançar o foguete e uma delas deveria estar com o vice-líder. Como? Como você? Oh meu Deus! Abaixe agora. Porque a chave está com você. Onde está o vice-líder? Ninguém podia acreditar no que acabara de acontecer e a sala se transformou em um caos. O líder segurou as chaves sem dizer nada. Devolva a chave agora. Não vamos deixar você fazer o que quiser. O careca tentou suprimir o medo em seu rosto. Sua voz tremeu ligeiramente quando ele fez um sinal com a mão nas costas. O líder balançou a cabeça e olhou para a multidão. Megal, você conversou secretamente com Maple. Dorius, você fez algum acordo com a Oridina? Neut, Hylen prometeu fornecer proteção. O líder mencionou a maioria das pessoas na sala e, vendo a expressão chocada de todos, disse lentamente: as consequências de se render para você, é claro, serão diferentes das dos soldados normais. Portanto, não haja como se estivesse cheio de retidão. Faça o que você quiser. As expressões dos oficiais mudaram e eles sentiram o medo do líder crescer em seus ossos. Mesmo que o líder sempre tenha sido intimidante, pelo menos, os oficiais ainda podiam adivinhar o que o líder estava pensando. No entanto, desde que eles começaram a perder a guerra, ficou mais difícil entender o que o líder estava pensando. Para ser exato, foi logo após Zero escapar do cerco que o líder mudou. Como se fosse um lago sem fundo, sofrendo perde após perde, o líder permanecera calmo como um lago parado. Nada poderia deixá-lo mais furioso. A porta se abriu e uma dúzia de oficiais executivos cercou os altos funcionários. Esses oficiais executivos faziam parte de seu exército. Depois que a guerra começou, houve incontáveis feridos e baixas para os oficiais executivos, mas todos os oficiais tiveram cérebro para proteger seus próprios interesses e poder. O principal ideal da organização germinal que reunia o povo era o ódio, não a lealdade para com uma determinada pessoa. Os funcionários não disseram nada. O oficial careca deu o sinal, e os oficiais executivos avançaram e prepararam seus ataques contra o líder. Coberto por vigas coloridas, o líder suspirou. Acho que vou mandar todos vocês para ver o vice-líder. Ponto. Em um terreno distante da sede ficava a base das 6 nações. Milhares de tropas blindadas aguardavam seu comando, e jatos pairavam acima do solo.
O som dos motores cortou o céu e a onda de choque fez vibrar as barracas e os equipamentos no solo. Os veículos de mísseis estavam de prontidão. Vários satélites e radares observaram de perto qualquer sinal dos mísseis na sede e movimentos no céu. Assim que eles vissem algo que estava voando para o céu, eles poderiam imediatamente derrubá-lo. Então, eles iriam recorrer à violência e usar tudo o que tinham para transformar a sede em um terreno baldio. No centro de comando da batalha, todos os oficiais militares representantes estavam inquietos. Faltam apenas 7 horas. 32 minutos e 11 segundos para o limite de tempo e eles ainda não responderam, disse o representante de Odina. Acho que devemos estender o tempo para a organização germinal pensar com cuidado e não fazer algo estúpido. Ninguém respondeu. O oficial Highland disse com uma expressão fria, já entramos em contato com 4 dos altos funcionários da organização germinal. Eles ainda estavam tentando convencer o líder. Os outros representantes concordaram com a cabeça. Todos eles fizeram algo semelhante. Quando são empurrados contra a parede, vários oficiais superiores da organização germinal estavam dispostos a se render em troca de segurança. A barganha óbvia que as 6 nações queriam era fazer a organização germinal se render e salvar os reféns do perigo. Já se passaram mais de 1 hora e 20 minutos desde o último contato. Eles não nos reportaram desde então. Não se preocupe. Nós ainda temos tempo. Os funcionários de diferentes nações estavam conversando uns com os outros enquanto esperavam pela resposta. Dar uma escolha pela organização germinal significava que eles teriam que esperar pelo resultado. Um oficial de Esla perguntou de repente, então, no final, quem é o líder da organização germinal? De acordo com a inteligência da Darknet, o líder veio do Golum, o país que havia caído. A identidade anterior da organização germinal era Mimok. Mas procuramos em todos os arquivos e ainda não conseguimos encontrar a identidade exata do líder. Bennett deu as informações que Anis encontrou às 6 nações, pensando que eles poderiam encontrar mais detalhes devido ao seu poder. No entanto, a busca ainda chegou a um beco sem saída. O líder era como um fantasma sem passado, e os arquivos empilhados até a altura de uma montanha não incluíam seu nome. A única informação que eles tinham era o que Anis havia encontrado. Hylen não conquistou Golum? Você tem alguma informação? O oficial, do Star Dragon perguntou. O oficial de Hylen balançou a cabeça. Nós até procuramos arquivos na lista de civis em Golum quando ela ainda existia, e nenhum deles combinava com o líder. Também enviamos algumas pessoas para visitar o território original de Golum e não encontraram nada. Eu me pergunto se a informação da Darknet é verdadeira. Capítulo 284, o final, 1, tradutor, Atlas Studios, editor. Atlas Studios U. A respiração pesada encheu a sala como um berro quebrado, e a viscosidade do sangue e cuspe rastejou em sua garganta. A máscara coberta de sangue caiu no chão. Apoiado na lateral de uma mesa, o líder mal abriu os olhos e viu a sala destruída após a luta enquanto o chão estava cheio de cadáveres. O líder foi o único que restou na sala enquanto todos os oficiais executivos caíram sob seus punhos. A expressão assustada dos altos funcionários permaneceu em seus rostos como se eles tivessem parado de respirar. O líder cuspiu muco sangrento e respirou fundo. O cheiro denso de sangue fedorento irritou seu nariz e ele não pôde evitar tossir os pulmões por mais 2 minutos. A batalha intensa provocou seu ferimento oculto em emboscada, quando ele foi gravemente ferido por Anxial. Ele não teve tempo de se recuperar e logo se tornou incapaz de resolver o problema rapidamente. Cada vez que sentia a dor sutil, ele se lembrava de Anxial. Até agora, o líder só podia sentir ódio em seu coração. Às vezes, quando a raiva desaparecia, ele não conseguia sentir nada além de vazio. O líder ficou em frente ao painel de controle central e selecionou a opção de lançar a bomba nuclear. Ele tirou as luvas, examinou suas impressões digitais e olhos e autorizou o lançamento. Depois que as 2 chaves estavam no buraco da fechadura, as 2 giradas, só precisava ser girada, a bomba nuclear será lançada. No último degrau, as mãos cheias de cicatrizes seguravam as chaves, mas não conseguiam virá-las. O líder se apoiou na cadeira e olhou para o teto. Seus olhos não estavam focados em nada, como se ele estivesse sonhando acordado. Ninguém tinha ideia do que ele estava pensando. Dududu. A janela apareceu no canto da tela e, surpreendentemente, foi uma ligação de Anxial. O líder pressionou o botão aceitar sem qualquer hesitação.
A tela então mostrou o rosto de Anxiao. Vendo os cadáveres no chão, Anxiao ergueu a sobrancelha. Ele queria ligar para ver a situação do lado da organização germinal. Ele também queria ver o líder uma última vez, mas já entendia a situação depois de presenciar a cena. Ele balançou a cabeça e disse: "Parece que você tomou sua decisão." Os olhos do líder vazaram seu desapontamento. "Ainda não consigo acreditar que perdi para você, seu inseto insignificante. Erros após erros, o trabalho da minha vida foi arruinado por você. Agora o que você quer? Para mais uma vez se gabar do que você fez? Estou aqui, divirta-se. Minha vida, o fim da organização germinal, será uma parte importante de sua história. Você é o vencedor, então você tem o poder de desprezar o perdedor que derrotou. Eu te disse, a galáxia é insondável. Este planeta é apenas uma pequena partícula de poeira, e ninguém pensará no que aconteceu aqui." Anxiao balançou a cabeça. Mesmo observando a queda de seu inimigo, Anxiao estava calmo e controlado. No final, ele ainda era um cavalheiro. Ele disse lentamente: "Só acho que, depois de fazer tanto em sua vida, você ainda não teve a chance de expressar seus sentimentos. Você quer que eu me confesse a você, meu inimigo mortal?" O rosto do líder parecia ainda mais feio. Ele se apoiou na cadeira e relaxou o corpo. "Isso parece interessante." Anxiao encolheu os ombros e cortou diretamente para o que queria. "O que há com Destiny's Shield?" O líder riu alto e parou depois de um tempo, balançando a cabeça. "Destiny's Shield não passa de um homem de pena. Ele pode ver o futuro, mudar o destino das pessoas, mas não pode decidir sua própria vida ou morte. Ele estava destinado a ser usado por outros. Você também tem a capacidade de prever o futuro, então talvez o destino de Destiny's Shield seja seu." Anxiao não corrigiu essa afirmação. "Fale sobre você. Parece que você é de Golum, estou correto?" A expressão do líder mudou e respondeu: "Parece que você já descobriu." "Correto. Já fui cidadão de Golum. Naquela época, eu era um jovem com paixão e raiva. Após o evento de Mimok, entrei para a organização rebelde. Eu me revoltei, protestei, demonstrei, tudo o que eu queria era salvar meu país do governo podre. Mas de repente, a guerra começou. Hylian invadiu o país, e meu país se despedaçou sob parasitas internos e ataques externos." O tom do líder de repente ficou zangado. "Você ouviu isso? As pessoas nos chamavam de parasitas. O que eu fiz errado? Protestar foi um erro? Não. Tudo o que queríamos era retomar os direitos que outrora tínhamos e fazer do nosso país um lugar melhor. Estávamos tão perto da vitória e o caminho da luz estava bem na nossa frente. No entanto, a guerra destruiu tudo. Após a queda de Golum, todos os meus amigos foram executados. Todos nós éramos vistos como um defeito da sociedade e nos eliminar era a melhor maneira. Os cidadãos restantes de Golum foram escravizados e torturados. Apenas alguns conseguiram escapar, e eu fui um deles. Eu não era uma lenda. Sou apenas uma criança normal que estava perdida até que vi a fronteira de Golum, que foi bloqueada por Hylian. Vendo a bandeira em chamas de Golum e a ascensão da bandeira de Hylian, fui acordado e percebi minha missão que tenho que cumprir. Golum não era perfeito. Havia escuridão e fraqueza, mas ainda era meu país. A única coisa que pude fazer foi vingue-se pela minha nação." O líder exalou e seus olhos se afastaram da tela. Suas memórias lentamente apareceram em sua mente. Mas com o passar do tempo, um jovem normal não era ninguém, e sua vida era tão frágil quanto um inseto. Para viajar pelo campo de batalha, arrastei meu corpo exausto, e me transferi de um campo de refugiados para outro. Fui tratado como um cachorro e vivi uma vida sem nenhum respeito. No entanto, meu sangue estava fervendo, e eu dizia a mim mesma que não importa o perigo que enfrente, devo viver. Foi o ódio que manteve meu coração batendo, que fez minhas pernas avançarem. No final, depois que consegui passar pelo campo de batalha, não parei para procurar abrigo, mas me voltei para o deserto. Eu sabia que o sem poder não poderia buscar vingança. É por isso que vivi no deserto e lutei com as feras. Eu me transformei em aço inquebrável. Neste ponto, o líder apontou para as cicatrizes em seu rosto e mão. 176 cicatrizes foi o preço que paguei pelo meu poder. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Então, você realmente é apenas um humano normal? Por que não posso ser um homem normal? O líder perguntou de volta.
Depois de pensar um pouco, Anxiao acenou com a cabeça e sugeriu que o líder poderia continuar sua história. O líder então disse: no deserto, continuei pensando e, quando voltei para o campo de batalha, ouvi que a organização Mimoca ainda existia. Que irônico, a ferramenta que foi criada para trazer terror ao mundo foi a única coisa que representou o mais puro de Golum. Então, um plano se formou em minha mente quando assassinei o líder de Mimoca e mudei o nome para Organização Germinal. Eu me escondi e aos poucos desenvolvi a organização, e foi desde então que usei a máscara. A guerra criou muitas oportunidades. Inúmeras pessoas perderam suas casas e não tinham onde ficar. Então, decidi pela visão da Organização Germinal e dei a eles a esperança de que poderíamos criar um novo mundo. A visão prospera em pessoas que apoiam uma ideologia. Não fui eu quem usou os refugiados sem países para onde voltar, mas foram eles que voluntariamente deram a vida por mim. Isso é ódio, e eles não se importaram, contanto que pudessem alcançar seu objetivo depois de sacrificar suas vidas. Como o meu desejo correspondia ao desejo do público, recebi muitas mãos úteis. E a organização germinal que se alimentou das consequências da batalha cresceu rapidamente de uma semente para uma árvore imponente. A voz do líder estava cheia de ódio. Depois que o sonho que o líder nutriu foi destruído por outro homem, além da raiva, seus sentimentos ficaram confusos. Então, você apareceu. Você cortou a árvore. Capítulo 285. O final. 2. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios em comparação com a poluição que você causou no passado. E vai causar no futuro, acho que é mais ecológico cortar esta sua árvore, disse Anxiao zombeteiramente. Em sua vida anterior, nenhum jogador poderia descobrir a origem do líder. Era realmente difícil encontrar a verdadeira identidade de uma pessoa desaparecida comum nesta era de guerra. Depois que Anxiao ouviu a descrição do líder, ele teve uma compreensão mais clara dele. O líder era um patriota firme, um dos poucos cidadãos Golum que escapou da invasão de Hailen. Ele se escondeu no escuro, propositalmente lutando à beira da morte em busca de descobertas e do poder de vingança, um dos super-humanos que começou normal e atingiu o auge do planeta, ambicioso e extremo. Agora que havia encontrado um beco sem saída, ele decidiu que preferia morrer a transigir. Era claro que o ódio já estava profundamente enterrado em seus ossos. A experiência de um personagem principal do planeta é realmente interessante e lendária. Cada personagem principal tem uma história que pode ser desenterrada. Anxiao pensou com sentimentos contraditórios. Quando ele ainda estava muito fraco, o líder era como uma montanha, e ele precisava agir com cautela e se tornar mais forte. Finalmente, ele ganhou o poder de enfrentá-lo de frente e derrotou a Organização Germinal. A Organização Germinal foi o principal antagonista do planeta Aquamarine na versão 1.0. Anxiao também havia participado dessa história durante sua vida anterior como jogador. Agora que ele tinha uma identidade diferente, seu impacto foi muito maior e foi uma experiência totalmente diferente. Embora Anxiao parecesse muito calmo, isso não significa que ele não gostou da vitória. Ainda havia um sentimento de realização em seu coração. O líder balançou a cabeça e disse: nunca pensei que uma cobaia fugitiva se tornasse meu maior inimigo. Quando você roubou os segredos e escapou da minha emboscada, eu já sabia que a Organização Germinal perderia sem dúvida. Nunca desisti, mas não havia nada que pudesse fazer. Mal foi uma luta antes da morte. Porque ele havia previsto isso há muito tempo. Não importa o quão ruim a situação fosse para eles, ele não ficou surpreso. Vendo a organização que havia construído deslizar lentamente para o abismo, ele ainda estava calmo. Para mim, derrota significa morte. As 6 nações querem que eu me entregue para que possam levar todo o conhecimento que a Organização Germinal adquiriu ao longo dos anos. Eu não vou deixar eles conseguirem nada. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Sobre isso, ouvi dizer que você capturou alguns reféns. Se você ativar a explosão, todos eles morrerão definitivamente, e a explosão nuclear afetará o clima, piorando o meio ambiente de todo o planeta, colocando em risco o futuro de todos neste planeta. Você tem certeza de que quer fazer isso? O líder ficou em silêncio. O som de respiração foi a única coisa que saiu dos alto-falantes. Anxiao não estava com pressa, ele observou a tela com calma. Depois de um tempo, o líder falou em voz baixa. Você vai me persuadir a me render? Anxiao deu de ombros e disse, não estou planejando, porque você não parece alguém que pode ser persuadido,
Mas os caras à minha frente querem que eu... Ele estava em uma sala de reuniões do santuário no momento, segurando seu laptop e sentado no sofá. Bennett sentou-se à sua frente e ouviu toda a conversa. Ele continuou usando sinais com as mãos para dizer a Anchial para persuadir o líder. O sofrimento de ambos os lados era a última coisa que Bennett queria ver. Anchial sentiu que Bennett estava sonhando acordado. Ter ele, a própria pessoa que causou sua derrota, fazer a persuasão, não foi colocar lenha na fogueira. Mesmo que o líder tivesse planejado se render originalmente, ele poderia mudar de ideia instantaneamente após ver o rosto de Anchial. Felizmente, o líder sempre foi muito firme, ou ele teria ficado muito preocupado. Espere um minuto, essa lógica parecia um pouco estranha. Bennett continuou dando-lhe sinais. Anchial não teve escolha a não ser tentar, ou Bennett o importunaria como uma mãe novamente. Prefiro trazer todos comigo, disse o líder maliciosamente. Este mundo conhecerá a dor. A boca de Anchial se abriu, uma referência clássica presa em sua garganta. Dor, é você? Pain é um personagem de uma série japonesa de mangá anime. Uma de suas falas é: este mundo conhecerá a dor. O líder zombou. Eu odeio este mundo, porque eu deveria me importar com ele. Mesmo que as 6 nações ganhem, nem sonhem em não pagar nada. As 6 nações também são assassinas, apenas alcançando sua posição hoje depois de destruir incontáveis nações. Eles permaneceram nas ruínas e elogiaram suas ações. O vencedor está sempre do lado da justiça, e essas dívidas de sangue ficarão todas enterradas na história. Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir e ninguém vai lutar pela justiça da velha era. Esses governos que felizmente sobreviveram se divertiram por muito tempo, e é hora de eles pagarem um pouco de juros. O líder não se importava com o que o mundo se tornaria depois que ele morresse. Ele prefere trair os outros do que ser traído. Até uma pessoa normal pode se sentir assim, sem falar no líder malicioso e ambicioso. Anchial não fez comentários. Os resultados de um ataque nuclear teriam um efeito mínimo sobre ele, já que mais cedo ou mais tarde ele deixaria o planeta água marinha. Além disso, a próxima versão foi Mutation Disaster. Um desastre maior estava chegando em comparação, esse desastre climático não seria nada. A organização Germinal havia sobrevivido em sua vida anterior e havia o risco potencial de eles voltarem. Agora, a organização Germinal havia sido aniquilada de uma vez, mas trouxe um impacto negativo duradouro. Quanto a qual era o melhor, Anchial realmente não sabia, mas o último definitivamente iria limpar sua missão, queda do Germinal, para outras pessoas do planeta Aquamarino que não sabiam disso. O resultado disso foi horrível. O clima estava profundamente ligado às suas vidas, e ninguém desejaria uma deterioração do meio ambiente. Sentado em frente, Bennett estava ansioso. Ele gostaria de poder voar para a sede da organização Germinal e matar o líder antes que ele pudesse apertar o botão. Anchial olhou para o relógio e disse, lentamente, ainda falta muito tempo até o prazo que as 6 nações deram. Você não vai esperar mais. Prefiro decidir eu mesmo a hora da morte. Os olhos do líder ficaram firmes. Ele estendeu a mão, segurou as chaves de lançamento nuclear e começou a girar lentamente. Uma pressão sufocante saiu da tela, e o movimento do líder pareceu durar para sempre. As mãos de Bennett agarraram os apoios de braço do sofá e rasgaram o couro. A cada grau que ele girava, um segundo era tirado da contagem regressiva de inúmeras vidas. O ponteiro dos segundos gradualmente apontou para o resultado final. Anchial olhou para o rosto do líder calmamente e de repente perguntou, nunca soube o seu nome. O meu nome? O líder ergueu o canto dos lábios e deu um sorriso feroz. Não é importante. Você está certo, então. Adeus então. Anchial suspirou e acenou com a mão. As chaves giraram 180 graus. O som de um terremoto saiu da tela. Era o som de mísseis subindo para o céu. O líder retraiu as mãos e sentou-se na cadeira como uma estátua. Naquele momento, seu tom não apresentava nenhum ódio, arrependimento ou tristeza de quase enfrentar a morte. Não houve nenhuma emoção intensa. Como velhos vizinhos passando um pelo outro, ele acenou com a cabeça para Anchial. Adeus. Ponto. Atenção. Atenção. Objetos que se movem rapidamente estão subindo da sede da organização Germinal. Todos os oficiais militares que aguardavam na conferência de combate das 6 nações se levantaram em choque. Este era o pior cenário possível.
Embora as pessoas presentes estivessem mentalmente preparadas, quando esse momento chegou, ainda achavam difícil aceitar. Uma explosão nuclear matando reféns, resultando em poluição, queimando totalmente a sede da organização germinal, inúmeras tecnologias classificadas perdidas para sempre. Não poderia ser considerada uma vitória para nenhuma das partes. Ativaram-te navegação? O assistente disse tremendo. Todos os oficiais não tiveram escolha. Sem hesitação, suas respostas foram as mesmas. Ative imediatamente. Na sede da organização germinal, o solo e os edifícios tremiam ligeiramente. Os soldados escondidos da organização germinal olharam para o céu através das janelas e viram os mísseis subirem um após o outro. Uma atmosfera de silêncio e morte se espalhou entre as pessoas. Todos sabiam a decisão do líder e o que aconteceria a seguir. Lágrimas, desespero, loucura, contrações, tremores, gritos, rosnados, indiferença. As inúmeras emoções e respostas logo antes da morte. No céu distante, um número denso de objetos pretos se aproximou rapidamente. Alguns colidiram com os mísseis em ascensão e alguns pousaram no quartel-general. Murmurar o primeiro som foi uma explosão de alta frequência indetectável ao ouvido humano. A maioria das pessoas no acampamento das 6 nações longe tapou os ouvidos, mas o sangue ainda estava fluindo. Uma coluna de fogo, com dezenas de quilômetros de diâmetro, disparou no céu. O grupo de base se desintegrou em um instante. Poeira negra foi cuspida da luz ofuscante do fogo, subindo gradualmente e se transformando em um cogumelo negro condensado. No distante acampamento das 6 nações, as pessoas que olhavam só podiam ver o branco. A luz cegou temporariamente a maioria das pessoas, e até mesmo os super-humanos tiveram que fechar os olhos. Ninguém poderia permanecer natural diante desse tipo de poder. Todos pareciam pequenos e insignificantes, como se tivessem se tornado areia que ia ser levada pelo vento seguinte. Incapazes de controlar seu próprio destino, eles começaram a tremer, incontrolavelmente. Mesmo em outras áreas, o fogo podia ser visto subindo pelas nuvens acima da organização germinal no horizonte, e as nuvens formaram um círculo no céu. Em seguida, a luz do fogo brilhou pela segunda vez, emitindo uma onda de choque esférica amarela misturada com poeira e cinzas. Em todos os lugares por onde passou, o chão rachou e os prédios se despedaçaram. Incontáveis pedaços de metal dobrados voaram facilmente por quilômetros como penas, caindo no deserto como chuva. A onda de choque finalmente chegou ao acampamento. Como o sopro do deus do vento, as tendas foram destruídas, girando como sementes de dente de leão. Veículos pesados rolavam como bolas. Para as pessoas ali, alguns ossos quebrados eram apenas um ferimento leve. Os jogadores presentes ficaram chocados e animados. Eles registraram o momento e não queriam perder nada. Com a expansão da onda de choque, veio a segunda explosão, e a frequência pôde ser captada pelo ouvido humano desta vez, quase quebrando os tímpanos das pessoas. Estrondo. O som era como se o céu estivesse desmoronando. Ensurdecedor. Os campos atrás começaram a se manter firmes e ordenaram que as tropas recuassem rapidamente. A contínua luz do fogo era a única coisa que restava no deserto. A imagem era como um castigo dos deuses, e a nuvem em forma de cogumelo continuava mudando de forma como o sorriso de um demônio. O líder, com sua crença não realizada e a organização que havia criado, transformou-se em um brilhante fogo de artifício que iluminou todo o céu. A organização germinal havia terminado. A explosão nuclear que destruiu a sede marcou o fim da guerra do planeta Água Marinha. Ponto. Os oficiais mais graduados das 6 nações sediaram uma reunião de emergência. O inimigo havia sido derrotado, mas o impacto que se aproximava não era otimista. De acordo com a escala da explosão, a agência climática criou um modelo de cálculo. O primeiro lote de poeira de radiação entrará no ciclo atmosférico nas próximas 3 a 6 horas. No próximo mês, a Terra de Andrea entrará em um inverno nuclear que durará pelo menos meio ano. Durante esse tempo, a Terra não será adequada para nenhuma forma de vida. Flora e fauna morrerão em massa, e a Terra se tornará uma zona de morte completa. A radiação atingirá a área marítima perto de Andrea, o que pode causar o colapso da cadeia alimentar marinha. Algumas criaturas marinhas também podem passar por mutações desconhecidas. A radiação e a poluição de alta densidade entrarão no ciclo do mar e se espalharão por todo o mundo por meio da chuva. Esse processo levará cerca de 300 a 500 dias para ser concluído.
Até então, o clima de todo o planeta começará a se deteriorar. Como a área afetada é muito maior, a deterioração não é tão severa como será em Andrea, mas ainda assim causará muitos danos à atmosfera e terá um impacto negativo em todos os sentidos. Esse impacto pode durar mais de 10 anos. Neste momento, estima-se que toda a tecnologia do planeta não seja capaz de avançar e pode até retroceder. Todos os oficiais de alto escalão das 6 nações tinham expressões sérias. Não se tratava apenas de uma nação, era, sobre o mundo inteiro, toda a raça. Um oficial anti-guerra bateu na mesa e disse com raiva: Olhe o que você fez. Nossas tropas sofreram enormes perdas. Não só não recebemos nenhum benefício após a vitória, como também levou a esse resultado. Nunca deveríamos ter começado a expedição e a guerra em primeiro lugar. Devíamos ter deixado a organização germinal se esconder em André Parado, depois que destruímos suas subbases. Naquela época, quando a expedição foi decidida, alguns políticos eram contra a guerra, porque, uma vez que a guerra começasse, os recursos e a autoridade tenderiam pesadamente para os militares. Claro, alguns funcionários de alto escalão não ficariam felizes com isso. No entanto, a maioria decidiu e sua voz foi ignorada. Agora que tinham desculpas justificadas, eles decidiram se defender depois do que já havia acontecido. Já estamos neste ponto, não diga mais coisas inúteis. O amargo fruto da guerra teve que ser produzido por todo mundo, afetou muitos inocentes. Para se livrar desse inimigo, eles pagaram um preço muito alto. Alguns funcionários de alto escalão começaram a se perguntar se tudo isso valia a pena. A resposta foi sim. Ao menos aos olhos das autoridades de alto escalão, um inimigo tão forte representava uma ameaça maior do que o que eles chamavam de um desastre climático em escala planetária. Depois de se livrarem disso, só então eles poderiam se sentir seguros e ter condições de crescer continuamente. Todas as autoridades de alto escalão das nações pensavam assim. Todos tiveram que enfrentar a ameaça do desastre climático, todos tiveram que lidar com isso, então eles ainda estavam na mesma linha de partida e era justo para todos. Pelo menos o resultado ainda pode ser salvo. Devemos bloquear as notícias e não compartilhá-las com os civis. Muita gente já sabe disso. Não há necessidade disso. Anúncia oficialmente. O povo com certeza vai protestar e nos culpar por isso. Não é importante, a guerra acabou. O que precisamos enfrentar agora é o desastre que virá depois disso. Faça com que todos saibam que estamos no mesmo barco e que eles devem deixar o passado para trás e não insistir no que estava errado ou quem estava certo. Temos que trabalhar juntos para superar isso. Então, que tal? Os altos funcionários das nações discutiram uma sugestão após a outra. Ponto. Com uma expressão furiosa, Bennett andou de um lado para outro na sala, resmungando para si mesmo. Anchiel estava sentado no sofá com as pernas cruzadas. Ele olhou para o céu azul fora da janela e balançou a cabeça. O líder havia se transformado em cinzas com o quartel-general. A organização germinal poderia ser considerada como o primeiro grande boss que ele enfrentou, e este grande enredo principal no planeta Aquamarine foi destruído por ele. Ele começou a gostar um pouco dessa sensação. Por mais lendário que fosse o passado do líder, ele era inimigo de Anchiel. Anchiel muito raramente mostrava misericórdia para com seus inimigos. Vitória significava vitória, e não havia necessidade de o vencedor fingir arrependimento e remorso. Respirando fundo, Anchiel ficou animado. Ele abriu a interface e navegou nas notificações que haviam aparecido. Sublinhado: você recebeu pontos lendários do planeta, matador da organização germinal. Missão do enredo principal de grau A, queda do germinal, concluída. Nota: inacreditável, você recebeu recompensa de missão por grau. Inacreditável, calculando a recompensa. Calculando a recompensa. Por favor, aguarde pacientemente. Capítulo 286, Criação de Masmorras. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Os olhos de Anchiel brilharam. No passado, a classificação de missão mais alta que ele recebeu era excelente, e inacreditável era melhor do que excelente. Para jogadores normais, o processo normal da missão deve ser assim: infiltrar uma subbase após a outra para descobrir a localização das outras bases por meio das informações roubadas. Conforme a organização germinal se tornava mais cautelosa, o jogador enfrentaria inimigos mais fortes e a missão se tornaria cada vez mais complicada.
Cada vez que o jogador obtivesse informações sobre a próxima base, ele enfrentaria a escolha de destruir a própria base ou pedir o poder das 6 nações. O primeiro recompensaria o processo superior. Anxiao havia pulado a parte mais complicada da coleta de inteligência e imediatamente divulgado todas as localizações das bases da organização germinal. A diferença de eficiência era como a diferença entre usar uma foice e um trator. Falfit germinal era uma missão de enredo principal de grau A, e até mesmo Anxiao gastou mais de um ano para completá-la com seu conhecimento prévio. Anxiao ficou satisfeito com o resultado de quase ter completado o objetivo final de todo o grande enredo principal sozinho. Ele estava antecipando a recompensa. Sublinhado: pontos lendários do planeta, planeta água marinha, matador de organização germinal, organização germinal, grande organização do tamanho de um planeta, inimiga das 6 nações por muitos anos, seu poder é como uma montanha majestosa. Você é apenas um pequeno traidor, mas aos poucos desenraizou a organização germinal e a enterrou. A organização germinal passou a ser seu trampolim, e suas ações serão repassadas e admiradas por inúmeras pessoas. Seu nome estará escrito nos livros de história deste planeta. Sublinhado: novos pontos lendários. Esta era uma recompensa que ele esperava. Sua cota de recompensa de XP de missão única aumentou em outros 5%, e sua cota diária aumentou em 100%. Muito em breve, a outra recompensa apareceu na interface. Sublinhado: queda do germinal, porcentagem de destruição pessoal, 48,72%. Nota: inacreditável, você recebeu 4.870.000 XP mais 2 pontos de potencial mais 4 pontos de atributo grátis mais 800 pontos de relacionamento com todas as 6 nações. Sublinhando: sua porcentagem de destruição pessoal foi próxima à metade, o que significa que, na operação de destruição da organização germinal, Anxiao quase fez tanto quanto todas as forças militares das 6 nações. Afinal, muitas operações dos Six Nations foram realizadas com o apoio da inteligência que ele forneceu. Pode-se dizer que sua inteligência controlou toda a guerra. Usando a hostilidade das 6 nações em relação à organização germinal, ele apenas tinha que dar uma faca às 6 nações, e eles atacariam. Mesmo que as 6 nações soubessem que Anxiao pretendia usá-los, eles estavam dispostos a ser usados. O resultado final foi que Anxiao e as 6 nações alcançaram seu próprio objetivo. Sublinhado: você recebeu uma recompensa pela nota inacreditável, bônus 120% XP, 5.830.000, recompensa aleatória um item especial 5. Sublinhado: de acordo com minha avaliação de missão, a porcentagem oculta de recebimento de algo bom como recompensa aleatória deve ser bastante alta. A recompensa aleatória pode ser um item, habilidade ou outra coisa. Ele só tinha a chance de aparecer quando a avaliação do grau da missão era muito alta. Deixando a recompensa aleatória de lado, ele primeiro olhou quais eram os 5 itens especiais. Sublinhado: você recebeu carta de invocação de personagem, líder da organização germinal. Você recebeu carta de invocação de personagem, criança do destino. Você recebeu carta de invocação de personagem, Aurora. Você recebeu carta de invocação de personagem, Ila. Você recebeu medalha de honra, matador de organização germinal, a vírgula. Sublinhado: Anxiao estava pasmo. Esta foi a primeira vez que ele recebeu tantos cards de invocação de personagens de uma vez. O uso da carta de invocação de personagem era para dar ao usuário a habilidade do personagem invocado temporariamente. Era um item de consumo e, se bem utilizado, poderia mudar a situação em um instante. Ele havia recebido apenas 2 antes. O líder, Destinies, Shield, Aurora e Ila. Todas as habilidades dessas 4 pessoas são muito boas e todas podem ser usadas mais de 4 vezes, muito duráveis. Sublinhado: carta de invocação de personagem, líder da organização germinal, ataques consecutivos penetrantes de armadura, por 8 segundos. Todo ataque será considerado armadura penetrando acertos críticos, reduzindo a defesa dos alvos atingidos em 24%. Duração: 5 minutos. Usos: 012. Carta de invocação de personagem, filho do destino, previdência, preveja uma oportunidade no futuro. Pode indicar ser uma missão, um item, ação de uma determinada pessoa, etc. Usos: 05. Carta de invocação de personagem, Aurora, retorno de vida, restaure de volta ao status total instantaneamente.
Usos: 06. Carta de invocação de personagem. Ila traço. Sussurro dos mortos. Causa dano psíquico 3 vezes ao inimigo. O dano é baseado no INT-OMIS do usuário. Pode ser indicado. Diminui todos os status do alvo em 15%. Duração: 3 horas. Usos: 08. Sublinhado apenas o efeito de Destiny's Shield não era muito claro. O resto era simples, direto e prático. Preveja uma oportunidade. Isso é bastante ambíguo. Pode ser prever oportunidades de completar uma missão ou obter um determinado item. Anxial teve um lampejo de percepção. Ele estava pensando em deixar o planeta Água Marinha, mas todos os métodos que ele poderia pensar não eram muito confiáveis. Ele poderia simplesmente tentar o efeito da carta Destiny's Shield. Sem mais hesitações, Anxial usou, pensando em entrar na galáxia. Sua visão ficou turva de repente e, como a névoa, estava toda branca. Sem saber quanto tempo havia passado, uma tonalidade preta apareceu no meio de sua visão, então se tornou uma imagem assustadora. O fundo parecia ser um terreno baldio e uma chama caiu do céu, criando uma cratera circular, emitindo fumaça negra e faíscas elétricas. Alguma informação desconhecida brilhou em sua mente. O local é. A hora é. A imagem parou de repente, como se tudo fosse apenas uma ilusão. Anxial recuperou o foco. A informação estava em sua mente e sua expressão mudou um pouco. Realmente previu uma oportunidade de sair para a galáxia? Essa oportunidade originalmente já era um método que eu havia pensado que a Bull não sabia quando aconteceria. Esta carta rompeu a névoa do destino e previu uma estimativa de localização e tempo. O efeito desta carta foi muito surpreendente, e ele agora tinha mais confiança em deixar o planeta Aquamarine. Ele olhou para o último item, medalha de honra, matador de organização germinal, a vírgula. Ao completar uma missão de enredo principal de alta dificuldade com alto grau de avaliação, alguém receberia esse tipo de medalha. Seu efeito proporcionou um aumento de 3% para todos os atributos e, após coletar 3, ele poderia ser trocado por uma medalha de conquista especial, fornecendo um aumento de 12% para todos os atributos. Ele já havia cultivado em sua vida anterior. Sabendo que seu efeito era muito bom, ele o equipou na hora. Depois de arranjar os itens especiais, ele começou a selecionar aleatoriamente a recompensa. Sublinhado randomizando. Seu tempo de recompensa desta vez é um item. Selecione um dos 3 itens abaixo. Cartão de mudança de corrida. Mude para uma corrida aleatória. Cartão de conclusão da missão 3. Considere uma missão a ser concluída e receba a recompensa com base na nota mais baixa. Fluido de aprimoramento do potencial da habilidade do Spear. Aumenta o potencial da habilidade do Spear. Sublinhado isso é bom. Os olhos de Anxial brilharam. Fluido potencializador da capacidade Spear era extremamente raro. Os Spears estavam dispostos a usar tudo o que tinham para comprar essa coisa porque havia apenas 2 maneiras de aumentar o potencial de habilidade do Spear. Um foi através de experimentos raros e drogas no jogo, e o outro foi o fluido potencial de habilidade Spear. Os outros 2 itens não eram adequados para Anxial, então ele escolheu o Spear Ability Potential Enhancing Fluid e deixou-o na interface sem coletá-lo. Spear Ability Potential Enhancing Fluid tem um valor potencial muito grande, independentemente de eu vendê-lo para jogadores ou outros. Eu preciso manter um estoque de itens bons como este. Com certeza será de grande utilidade no futuro. A recompensa desta vez foi colossal. Ele ganhou 10 milhões XP em um tiro, e embora não parecesse muito, era porque o padrão de Anxial era muito alto. Se um jogador recebeu 10 milhões XP de uma vez, seria uma quantia ultrajante na versão 1.0. Havia também pontos de potencial, pontos de atributo livre e itens bastante úteis. Anxial estava bastante satisfeito. Os mais valiosos eram esses itens. No entanto, Anxial continuou sentindo que deveria haver mais recompensas. Assim, pensando nisso, ele abriu o painel do NPC. De repente, ele percebeu uma nova opção dentro da cota. Sublinhando criação de masmorras, 6 nações de organização germinal. Sublinhado o que é isso? Anxial estava confuso. Esta nova função nem teve notificação. Ele tentou usar esta função e a notificação apareceu. Sublinhando selecione uma parte do enredo principal para criar um cristal de masmorra. Sublinhando criei um cristal de masmorra. A expressão de Anxial mudou para surpresa. Após alguns testes,
ele se familiarizou com o uso dessa função. Simplificando, isso poderia transformar partes de sua experiência no enredo principal da organização germinal em uma masmorra. Então ele poderia criar o cristal da masmorra e usá-lo como recompensa pelas missões que ele distribuiu. Isso aumentou a variedade de recompensas por suas missões. Anchial adivinhou que a razão pela qual essa nova função apareceu deveria ser porque ele completou um grande enredo principal de alta dificuldade com uma nota muito alta, o que significa que ele fez algo lendário. Devido a isso, ele poderia transformar as coisas que havia feito em masmorras. Algumas missões de alguns NPCs podem recompensar cristais de masmorras, como o de um, que ele conheceu antes. Agora ele também podia fazer isso e, por causa da interface, podia controlar a criação de cristais de masmorras. Ele percebeu que os cristais de masmorra só poderiam ser recompensados como parte de uma recompensa de missão. Não podia ser transformado em um item e vendido em sua loja, que se encaixava no método de jogadores a adquirirem cristais de masmorra. Comparada com outras recompensas, esta função foi a maior recompensa, fortalecendo suas funções como um NPC e tornando-se mais atraente para os jogadores. Anchial estava surpreso. Masmorras só podem ser criadas a partir de experiências lendárias, como uma grande mudança no enredo principal de um planeta ou até mesmo em áreas maiores. Pode haver muito mais funções para o painel NPC, eu apenas tenho que adquiri-las. Com o painel NPC, significava que havia mais benefícios em participar da história principal. Se ele pudesse possuir o direito de criação de masmorras para muitos eventos gigantescos, os jogadores ficariam incrivelmente interessados nele. Essa foi a maior surpresa agradável. Capítulo 287, Período estável no planeta Aquamarine. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Depois que Anchial terminou de organizar as recompensas, Bennett, que estava andando de um lado para outro, sentou-se também. Uma guerra dessa escala não acontecerá novamente tão cedo, mas quando as 6 nações se recuperarem, elas podem começar a limpar outras organizações para fortalecer seu domínio. Agora que a organização germinal foi derrotada, Darknet é uma das maiores organizações que restaram, então eles virão atrás de nós mais cedo ou mais tarde. Anchial pôs de lado sua empolgação e fez uma cara pensativa. Antes de ter autoridade, qualquer um se consideraria uma boa pessoa. As 6 nações ainda precisam lidar com os próximos desastres, trazidos pela explosão nuclear, e eles não terão tempo para outras coisas por um curto período. Falando sobre o desastre, seu plano de santuário agora pode ser colocado em prática. Prefiro que nunca seja. Bennett suspirou. Depois da guerra, mais andarilhos buscarão proteção, então planejo acelerar o plano, construir santuários no continente ocidental e no continente norte também. Os refugiados de Andrea precisam ser migrados, então irei mandar pessoas para buscá-los. As 6 nações estão muito dispostas a lançar esse assunto para nós. Havia 2 grandes enredos principais no planeta Aquamarine. Um deles era a organização germinal, que ele já havia destruído, e este era o enredo principal do conflito. O outro foi a construção de santuários. Comparado com a guerra da organização germinal, o enredo principal do santuário não seria tão intenso. Todo o planeta Aquamarine se tornaria estável no próximo período. Provavelmente não haveria mais conflitos grandes na versão 1.0. A força de Anchial estava no auge do planeta e ele foi o responsável pelo fim da organização germinal. Portanto, ele basicamente não tinha inimigos e podia crescer continuamente. O enredo principal da organização germinal era para ser um grande evento que aconteceria ao longo da versão 1.0, mas agora terminou nos estágios iniciais. Jogadores que preferiam o caos, é claro, não gostariam dessa paz, mas isso foi uma coisa boa para Anchial, já que ele tinha acabado de receber a criação da masmorra certa para o enredo principal da organização germinal. Ele poderia dividir a guerra em masmorras e cumprir o desejo eterno dos jogadores por batalha. Mais jogadores seriam atraídos por ele e sua posição continuaria a crescer. A organização germinal está morta e não tenho mais inimigos no planeta Água Marinha. Agora posso me preparar para a Galáxia em paz. A oportunidade de deixar o planeta Aquamarine é em torno da Liga Profissional, em cerca de 1 ano. Este período será muito pacífico, então eu preciso conseguir mais XP enquanto posso, pois não haverá muitos jogadores na Galáxia com quem eu possa interagir. O inimigo se foi, e Anchial de repente se sentiu aliviado.
A versão 1.0 duraria cerca de 3 anos e meio. Ele poderia esperar totalmente por mais de um ano. As 6 nações estavam aproveitando a vitória no momento, sem saber que um desastre chegaria em breve. A explosão nuclear pode fortalecer o poder do desastre da mutação e, se assim for, Anxiao só poderia lamentar por eles. Nos dias seguintes, Anxiao juntou-se às reuniões de alto escalão da Darknet para discutir o futuro. Na maioria das vezes, ele estava apenas assistindo e quase não deu sugestões, mas todos na reunião levaram muito a sério. Como a pessoa mais forte na Darknet, o mentor por trás da queda da organização germinal, o nome e a posição de Anxiao estavam acima de todos os outros. Com suas realizações, Anxiao receberia o mesmo tratamento em qualquer lugar que fosse. Nos fóruns dos jogadores, o final desta grande história principal atraiu muita atenção. Foi a primeira vez que os jogadores participaram de algo tão grande, então eles estavam muito animados. Alguns jogadores viram a explosão nuclear com seus próprios olhos e enviaram a gravação. E a causa de tudo isso, Anxiao teve sua parcela de atenção também. Os jogadores fizeram suposições sobre as experiências de Anxiao e aumentaram a fama de Anxiao mais uma vez. Com o fim da guerra, os jogadores da organização germinal perderam sua organização e tiveram a chance de escolher novamente. Eles deixaram André junto com os refugiados e puderam escolher para qual continente ir. Sem qualquer acordo prévio, quase 70% dos ex-participantes da organização germinal optaram por ir para o continente meridional. Black Phantom, estamos chegando. O ex-jogador da organização germinal quase chorou de alegria. Depois de tantos momentos difíceis, finalmente viram a luz. Quem poderia entender o quão amargos eles se sentiram quando viram os outros jogadores mostrarem os benefícios de Anxiao? Porque nem todos os ex-jogadores da organização germinal. Dos outros 30%, a maioria deles havia participado da missão da sede da organização germinal, então seus pontos de relacionamento com o Anxiao eram menos de -10. Pedaço de merda organização germinal, devolva meu futuro. Ponto. O avião pousou no Santuário 3. Assim que Anxiao desceu do avião, Wang Yu se aproximou dele como se ele tivesse algo a dizer. O que é isso? Anxiao percebeu a hesitação de Wang Yu. Wang Yu pigarreou e disse, Excelência, um membro da sua família está aqui para visitá-lo. Minha família? Anxiao ficou chocado por um tempo, então percebeu que era a família Lumera. Com alguma reflexão, depois que a guerra acabou, ele era alguém fora da Lumera, mas um membro da Lumera, e ele também era a pessoa com a posição mais alta em todo o planeta. Claro, a Lumera ficaria curioso sobre seu ponto de vista, e eles queriam confiar nele usando esse relacionamento que eles tinham. Anxiao ergueu as sobrancelhas e disse, diga a ele para vir me ver. 10 minutos depois, Xiao Quan seguiu Wang Yu até o salão de hóspedes. Ele era o mensageiro enviado por Alumera para visitar Anxiao e um dos filhos adotivos de Xiao Jin. Tecnicamente, ele era o irmão do corpo de Anxiao, eles eram chamados de família. Xiao Quan era excelente em comparação com os outros filhos adotivos, e desta vez ele fora escolhido como mensageiro porque sabia interpretar a situação. Quando a verdadeira identidade de Anxiao foi exposta, muitos irmãos e irmãs da família não puderam acreditar. Alguns até ficaram furiosos ao saber que Anxiao se tornou o mais velho deles. No entanto, Xiao Quan não se atreveu a ter esse tipo de emoção, ele estava muito ciente da situação atual. Eles não podiam olhar para Anxiao como costumavam fazer e, vendo como seus irmãos estavam furiosos, Xiao Quan apenas sentiu que não sabiam o que era a morte. Black Phantom sozinho era muito superior a todo a Lumera, e ele não ousava mostrar qualquer desrespeito. Xiao Quan usou sua eloquência para conversar com Wang Yu, querendo obter dicas de Wang Yu sobre o ponto de vista de Anxiao, mas não conseguiu. Como Wang Yu não se importava muito com ele, Xiao Quan ficou ainda mais nervoso. Chegamos, entre. A porta do salão de hóspedes se abriu e Xiao Quan viu Anxiao sentado no sofá, com toras cruzadas imediatamente, olhando para ele fracamente. Xiao Quan não pôde evitar prender a respiração. Anxiao, já faz muito tempo. Xiao Quan se preparou e cumprimentou-o, querendo amenizar o clima. Me chame de Anxiao, Anxiao disse friamente. Isso não era um bom sinal. Xiao Quan estava apavorado mas teve que segui-lo. Só você? Anxiao ergueu as sobrancelhas e disse, para, que a Lumera me quer. Xiao Quan encontrou as palavras com cuidado e disse, Anxiao, papai sempre pensou em você.
Ele está querendo vê-lo e espera que você possa voltar. Quanto a toda a infelicidade de antes, ele pode explicar. An Xiao ficou em silêncio e olhou para Xiao Quan sem vacilar. Xiao Quan sentiu a pressão dos olhos de An Xiao e olhou para baixo, gotas de suor escorrendo pela testa. Ele quer que eu vá lá? An Xiao se levantou e caminhou até Xiao Quan com passos largos como se fosse atacar. Xiao Quan foi completamente suprimido pela aura. Pensando nas coisas que An Xiao havia feito, uma sensação de horror encheu seu coração. Ele recuou e bateu na cadeira, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Ele rapidamente quis se levantar, mas uma sombra de repente o envolveu. An Xiao olhou para ele com as mãos no bolso. Os olhos de An Xiao eram como agulhas que faziam Xiao Quan tremer. Ele meio ajoelhado no chão, olhou para cima horrorizado e não ousou se mover. Vocês parecem não conseguir entender a situação. Se Xiao Jin quer me ver, é melhor ele mesmo vir aqui, An Xiao disse friamente enquanto de repente estendia as mãos em direção a Xiao Quan. Estou acabado. Ele quer me matar. O rosto de Xiao Quan estava completamente apavorado, seu cérebro ficou em branco. De repente, ele sentiu uma força em seu ombro de uma mão, puxando-o para cima. Xiao Quan foi puxado para cima e An Xiao deu um tapinha de leve em seu ombro como se estivesse limpando a poeira para ele. Diga a eles o que eu disse da maneira exata como disse. Wang Yu, que esperava ao lado, abriu a porta, apontou com os braços e disse inexpressivamente, por aqui, por favor. Xiao Quan recuperou o foco. Ele não se atreveu a ficar mais e saiu como se estivesse fugindo. An Xiao se recostou no sofá e ponderou. A Lumera me visitou porque eles querem minha ajuda para usar o relacionamento de família, mas eu simplesmente tenho a coisa certa que preciso que eles façam. Se eu conseguir que a Lumera se mova para o Santuário 3, os recursos do NPC aqui serão ainda maiores. Ponto. Por outro lado, depois que Xiao Quan saiu, ele relatou a situação a Xiao Jin enquanto tremia. Ele quer que você venha o quê? A expressão de Xiao Jin não parava de mudar e ele soltou um longo suspiro. Prepare-se para pagar o preço. Naquela época, An Xiao usava uma máscara, eles não sabiam sua verdadeira identidade. Ainda havia espaço para negociação. Agora que sua identidade real foi exposta, isso significa que todos os problemas entre eles foram colocados na mesa e tiveram que ser resolvidos, e a Lumera era o mais fraco, então eles tiveram que continuar recuando. Xiao Jin olhou para Xiao Ai, que estava ao lado dele, e disse em voz baixa, prepare-se para se desculpar e se recompor. Xiao Jin, então bateu a porta ao sair, deixando Xiao Ai sozinho na sala com uma expressão de terror. Capítulo 288, a nova rodada de negócios. 1. Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Depois de se livrar do mensageiro a Lumera, An Xiao foi procurar a Frenzy Edward e os outros. Ele iria testar a função de criação de masmorras. An Xiao foi para o prédio ao lado, e nenhum deles estava em casa. Xiao coçou a cabeça. Ele pegou seu laptop, executou um programa e procurou nas imagens de todas as câmeras de vigilância escondidas no santuário para encontrar uma correspondência para esses 4 rostos. Não muito depois, a localização desses 4 foi encontrada. Maplin Muon estava aprendendo novas receitas de fusão com Emerald Grass. Fumaça verde estava saindo das drogas. Alguns jogadores honestos ficaram de lado, provavelmente para testar a droga. Altian estava na arena fazendo um desafio. Como jogador profissional, ele tinha expectativas muito altas para si mesmo e nunca parou de aprimorar suas habilidades. Frenzy Edward estava sendo espancado rapidamente por Ila como um saco de areia. Ila pegou o avanço de An Xiao e encontrou um inumano para treinar e desenvolver seu poder. Aurora se sentou em sua cadeira de rodas e observou enquanto abraçava Bearcube, e Bun Itdog estava gravando animadamente. Bun Itdog estava mais perto de Frenzy Edward. Ele se sentiu muito feliz, vendo que Frenzy Edward estava sendo espancado brutalmente. Verdadeira amizade. An Xiao foi até a casa de Ila e chamou os outros no caminho. Assim que ele entrou no quintal, uma sombra negra voou acima de sua cabeça. Era a espada frenética e, sem pensar, An Xiao puxou do céu. Ila parou de treinar, seu cabelo ruivo flutuante caindo e voltando para o cabelo encaracolado que se estendia até a cintura, e a luz vermelha em seus olhos desapareceu. An Xiao olhou para Frenzy Edward, que parecia infeliz, então acenou com a cabeça em seu coração. O Ila agora se parecia muito mais
com quem ela era em sua vida anterior. O filhote de urso lutou para ficar no colo de Aurora, caiu no chão e então correu para Anchial. O filhote subiu em sua perna, abraçando o pescoço de Anchial e balançando como uma mochila. O filhote de urso foi muito bem cuidado e seu peso quase dobrou. Anchial ergueu a mão e afastou o ursinho com um tapa, depois olhou para as informações de combate na interface. O Bearcube tinha LV-18, 4, níveis mais alto do que quando trouxe de volta. Espécies de urso de gelo com garras afiadas, com potencial de crescimento bastante bom. Ila se sentia complicada. Ela estava cheia de ódio pela organização germinal, mas ela nunca tinha pensado que uma organização tão grande seria destruída completamente. Seu ódio e rancores desapareceram com a explosão que sacudiu o chão. Ela se lembrou de quando conheceu Anchial. Quem diria que aquele sujeito de teste fraco e de rosto pálido teria tais conquistas lendárias depois de apenas um ano. Vendo que a expressão dela estava normal, Anchial pegou o seu laptop, abriu algumas fotos e passou para Ila. As fotos eram as ruínas da sede da organização germinal após a explosão nuclear, capturadas pelos drones das 6 nações. Era uma terra negra queimada. Depois de uma explosão como essa, eles provavelmente estão todos mortos. Mesmo se sobrar alguém, serão apenas os insignificantes, então não precisa se preocupar com a organização germinal voltando, a menos que eles estejam cansados de estar vivos. Anchial fez uma pausa antes de dizer: você já foi membro da organização germinal, então você também está na lista de procurados dos Six Nations, mas agora está do meu lado, então os Six Nations não estará mais contra você. Ila franziu a testa. Eu nunca concordei em ser seu subordinado. Aurora ergueu a mão e disse: eu quero ser. Ila estendeu as mãos com amargura e bagunçou o cabelo de Aurora. O cabelo dourado de Aurora havia crescido, alcançando suas orelhas. Eles conversaram um pouco até que Altian e Maplimon chegaram. Normalmente, Anchial só os convocaria se algo de bom estivesse para acontecer, então eles estavam ansiosos por isso. Anchial usou a função de criação de masmorras. Depois de alguma contemplação, ele selecionou a operação Dark Crow Valley. Para criar cristais de masmorra, isso era adequado para o padrão dos jogadores no momento. Sublinhado LV30 Dungeon Cristal, Operação Dark Crow Valley. Introdução: Dark Crow Valley é uma das bases da organização germinal no continente sul, destruída por Star Dragon e Isla. Este será seu teste. Tipo de masmorra: masmorra de viagem no tempo para trás. Contagem de conclusão do jogador: 0. Maior taxa de conclusão da masmorra: nenhuma. Detentores de registro: nenhum. Sublinhado cristal da masmorra. Os 4 trocaram olhares. O nível médio do jogador no momento era 30, então eles estavam começando a entrar em contato com masmorras. Já havia 11 masmorras fixas encontradas no planeta Aquamarine, o que significava que esses cristais de masmorra poderiam ser ganhos várias vezes de um personagem repetindo a missão. A maioria deles vinha de várias organizações e eram todos pequenos calabouços de 5 homens. Novas masmorras significavam novas oportunidades. Os 4 completaram a missão e receberam a recompensa. Uma cristal de losango branco apareceu em suas mãos, e eles podiam entrar na masmorra quebrando-o. Esta é uma masmorra de 5 homens, então precisamos de mais uma pessoa, Frenzy Edward disse imediatamente. Vamos ver se podemos pelo menos concluí-lo com a nota normal. Por causa de Anchial, eles sempre ficavam juntos, então eram muito familiares um com o outro. Altean assentiu. Ok. Vou pedir aos rebeldes que governem da equipe 1 do território do céu. Ninguém fez objeções. Os 4 chegaram à praça e, depois de esperar um pouco, rebeldes Shao-Hul correram cheios de alegria. Deus Altian era seu ídolo, então ele estava muito feliz por poder estar apenas com seu ídolo. Os 5 formaram uma equipe. Vamos entrar na masmorra e dar uma olhada. Frenzy Edward estilhaçou o cristal. O nevoeiro jorrou, cobriu os 5 e desapareceu da praça lotada. A visão deles ficou turva e, quando se recuperou, o ambiente se tornou uma floresta. Era noite e era difícil até ver as próprias mãos. Backward Time Travel Dungeon permite que os jogadores participem de um evento que aconteceu antes, duplicando esse evento. A notificação mostrada em suas interfaces sublinhado: vocês são soldados da base Dark Crow Valley. As tropas de Isla e Star Dragon vão invadir. Sua missão é proteger a base Dark Crow Valley da melhor maneira possível. Contagem regressiva de início da masmorra:
10 minutos. Objetivo da masmorra: sobreviver até o final do evento. Recompensa: 15.000 XP. Missão opcional e matar 5 agentes Star Dragon ou Esla. Recompensa: 30.000 XP. Missão segunda opcional: proteger a inteligência real na base de vazamentos. Recompensa: 45.000 XP. Missão opcional 3: Pan Kuang e Gigi sobrevivem. Recompensa: 70.000 XP. Missão quarta opcional: derrote a aliança Star Dragon e Esla. Recompensa: 110.000 XP. Condições de falha da masmorra: aniquilação. Sublinhado: recompensas tão altas. Rebels Shao Huli ficou chocado. Como um membro muito importante da guilda, ele tinha visto muito e sabia muito. As masmorras LV30 que os jogadores tinham visto no momento geralmente tinham apenas 2 a 3 missões, e a recompensa total era de 70.000 a 80.000 XP. No entanto, houve 5 missões nesta masmorra com tantas recompensas. Rebels Shao Huli então pensou sobre isso, e seu rosto ficou sério. No entanto, quanto maior a recompensa, mais difícil será. Os outros 4 trocaram olhares confusos. É assim mesmo? Nunca senti que nenhuma parte das missões do Black Phantom fosse difícil. Somos diferentes, disse Bunny Dog com o coração pesado. Ele não teve coragem de corrigir os rebeldes governarão. Frenzy Edward olhou para a notificação e disse com surpresa: a masmorra só vai começar em 10 minutos, mas já podemos nos mover livremente. O que isto significa? Esta é a primeira vez que eles encontram uma masmorra com uma contagem regressiva, então eles estão um pouco perdidos. Na verdade, a contagem regressiva só apareceria em masmorras mais difíceis. Os jogadores entrariam no evento algum tempo antes de acontecer para que pudessem fazer alguma preparação. A hora do início da missão era a noite em que os agentes de Isleon roubaram a inteligência, então os jogadores tiveram a oportunidade de evitar isso. Se eles conseguissem e mudassem o início da história, a dificuldade de toda a masmorra cairia de inferno para difícil. No entanto, a interface não os notificou sobre isso, os jogadores tiveram que explorar isso eles próprios. No futuro, quando An Xiao abrisse esta masmorra, depois que os jogadores no santuário fossem torturados por ela algumas centenas de vezes, só então eles encontrariam a maneira correta de iniciar a masmorra. Claro que, no momento, os 5 desconheciam a importância daqueles 10 minutos, eles começaram a masmorra como de costume. No entanto, esta foi a primeira vez nesta masmorra. Esse tipo de masmorra era diferente daquelas que eram apenas para matar monstros, era mais realista e mais difícil. Os 5 se divertiram em agonia, girando e girando como galinhas sem cabeça. Eles só podiam seguir o trabalho dado pela base patrulha. Um dia se passou assim. Durante sua patrulha na segunda noite, Bunny Dog de repente recebeu um tiro na cabeça. Sublinhando seu companheiro de equipe, Bunny Dog, morreu. Sublinhado o quê? Os outros 4 ficaram horrorizados. Eles olharam em todas as direções imediatamente, mas a floresta era densa. A noite estava escura e eles não tinham ideia de onde o inimigo estava. Bang! Desta vez, foi Altian quem atirou na cabeça. O resto dos 3 parecia que o inimigo estava em toda parte e eles estavam compreensivelmente ansiosos. A voz de Altian apareceu no canal da equipe. Ele disse muito sério: a interface disse que recebi um ataque letal. A pessoa que me matou foi Black Phantom. Eles estavam atordoados. Acontece que esta era uma masmorra com um An Xiao nela. E como o inimigo, eles ficaram muito desanimados. A função de criação da masmorra de An Xiao era cortar um evento que seria gerado em uma missão. Os personagens da masmorra eram todos imagens espelhadas, repetindo os eventos exatamente como haviam acontecido. Não tinha nada a ver com a pessoa original, e eles tinham uma certa quantidade de melhorias nas masmorras. Após 3 tiros consecutivos, todos os 3 morreram. Suas visões turvaram novamente, e eles estavam de volta à praça. Eles passaram um dia na masmorra, mas apenas 10 minutos se passaram no mundo exterior. O fluxo do tempo na masmorra era diferente. Sublinhado calabouço, Operação Dark Crow Valley, falhou. Resfriamento da masmorra, 3 horas. Sublinhando os 5 sorriram amargamente. Isso era muito difícil. Eles nem sabiam como morreram. Ponto. Do outro lado, An Xiao viu o retorno dos 5 de sua imagem de vigilância, confirmou a eficácia do cristal da masmorra e começou a refletir.
Cristais de masmorra só podem ser distribuídos por meio de recompensas de missão e não podem ser vendidos por dinheiro. A sua utilidade para mim é reunir mais jogadores e dar-lhes mais benefícios, para que os jogadores estejam mais dispostos a fazer coisas por mim. Além disso, os jogadores saberão sobre minha experiência na masmorra, o que por sua vez aumentará minha posição. Todos esses são benefícios indiretos. Não posso vender os cristais de masmorra, então não há benefício direto. Anchial parou de repente. Ele deu um tapa na cabeça e riu. Estou pensando nisso da maneira errada. Não há necessidade de vendê-los. Capítulo 289. A nova rodada de negócios. 2. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. No dia seguinte, Anchial começou, oficialmente, a distribuir missões nas masmorras. Os jogadores no santuário ficaram agradavelmente surpresos. Nunca pensei que Black Panton teria missões em masmorras também. Por que eles não apareceram antes? O enredo principal da organização Germinal só terminou recentemente. Talvez seja para permitir que aqueles de nós que não participaram dela participem na forma de uma masmorra, e Anchial é quem dá acesso a essas masmorras. Isso é muito bom se for esse o caso. Os jogadores no santuário não participaram do enredo principal da guerra. Definitivamente houve alguns arrependimentos. Agora que Anchial havia lançado uma masmorra relacionada ao enredo principal completo, era sem dúvida uma chance de cumprir esses arrependimentos. Os jogadores invadiram, mas Anchial não deu de graça desta vez. Ele estabeleceu uma missão com um cristal de masmorra como recompensa. Exigia algo chamado pontos de contribuição. Depois de aceitar esta missão, comprar qualquer coisa de Anchial aumentaria os pontos de contribuição. Já que os cristais de masmorra não podiam ser vendidos ou gerar benefícios diretos, ele apenas teve que mudar seu método. Ele poderia definir aleatoriamente o requisito da missão, então transformou o cristal da masmorra em algo como uma recompensa de bônus para encorajar os jogadores a comprar coisas dele, o que, por sua vez, aumentaria suas vendas. Os jogadores que já planejavam gastar estariam ainda mais dispostos a gastar depois de ver que poderiam completar a missão da masmorra no caminho. Os jogadores que queriam completar a missão da masmorra viriam e comprariam dele, então perceberiam que as coisas que ele vendeu eram todas pechinchas, e eles cairiam na armadilha, formando um ciclo. Este foi um método de promoção. O efeito foi muito claro. Na primeira vez que Anchial experimentou, suas vendas naquele dia aumentaram 30%. Os resultados foram muito bons. O impacto mais óbvio foi que os arredores de Anchial ficaram mais lotados do que os metrôs, de modo que ele mal conseguia se mover. Depois de obter o cristal da masmorra, os jogadores chamaram seus amigos e criaram equipes para entrar na masmorra. Sua experiência do processo foi basicamente entrar com alegria, morrer e depois sair atordoado e confuso. O objetivo da vitória era sobreviver até o fim. No início, todos morreram antes de chegar ao fim. 2 dias depois, alguém finalmente completou a masmorra, mas a taxa de conclusão era patética. Eles completaram 0 missões opcionais e completaram a masmorra com a taxa de conclusão mais baixa. As 4 missões opcionais foram as que obtiveram as maiores recompensas. Eles gastaram dinheiro na casa de Anchial para receber o cristal da masmorra, mas só receberam a recompensa da masmorra mais baixa. Foi uma derrota e os jogadores ficaram frustrados. A diferença de dificuldade entre as missões opcionais e a meta de conclusão era enorme. Esta masmorra é mesmo jogável. Black Panton me matou pela 8ª vez. Meu coração está exausto. Os jogadores não podiam deixar de reclamar, compartilhar a inteligência e as gravações da masmorra e esperar que alguém descobrisse algo. Depois de morrer tantas vezes, posso concluir. Se você ouvir a ordem da base, você vai morrer. Como podemos completar as missões opcionais? Esta é realmente uma masmorra LV30. Um jogador de alta habilidade organizou a inteligência e analisou o enredo da masmorra das 5 missões opcionais. O contorno do caminho deve ser assim. Na primeira noite na masmorra, os agentes de Isla causam o vazamento da inteligência falsa da base. Na segunda noite, Black Panton começa a agir atirando em patrulhas, se infiltra na base com métodos desconhecidos e rouba a inteligência real. Esta noite é a chave para completar a missão 2. Então a base entra em alerta, descobrindo a localização do Black Panton. A busca então começa, resultando em fracasso. Logo em seguida, um grande número de tropas Isla chega, e a batalha frontal começa.
há uma chance de completar a missão 1, aqui. Então, todo mundo fica cercado e defende a base, e no final, a base explode. Permanecer vivo até este ponto será considerado completar a masmorra. Tabelas e gravações foram listadas lá, mostrando as coisas a serem observadas em cada etapa do enredo da masmorra. Então passou para o próximo tópico. Obviamente, neste caso, não há chance de completar o resto das duas missões opcionais. Do meu palpite ousado, pode haver dois caminhos para esta masmorra. Um deles é o que experimentamos, e o outro é o enredo oculto que se relacionará com as duas últimas missões opcionais e ainda não foi acionado por ninguém. Para derrotar o inimigo e fazê-lo recuar, sinto que deve ser abordado a partir da inteligência. Depois de investigar, percebi uma nova oportunidade. Há 10 minutos para preparar, antes que a masmorra comece oficialmente. Na verdade, esse é o momento antes dos agentes ESA começarem a agir. Se isso puder ser evitado e a inteligência não vazar, o enredo da masmorra pode ser diferente. No entanto, esta é uma batalha muito difícil, ninguém havia conseguido ainda. Por último, um lembrete a todos os jogadores, não tenham nenhum contato com o Black Phantom. Depois de conhecê-lo, é mais provável que seja a morte. Os jogadores eram muito apaixonados por masmorras. Havia todos os tipos de postagens de análise nos fóruns. Anxiel não sabia como era a masmorra. Embora ele tivesse escolhido o evento, a missão havia sido gerada automaticamente, mas ele só precisava ver os vídeos compartilhados nos fóruns para saber o que os jogadores viviam. Os jogadores estão, na verdade, do lado da base Dark Crow Valley. Será porque a masmorra será muito fácil se eles estiverem do meu lado. Anxiel estava sem palavras. De repente, ele teve um lampejo de percepção. Isso também é bom. Masmorras de alta dificuldade têm recompensas mais ricas e só então os jogadores ficarão apaixonados por elas por mais tempo. É baseado em mim, então ninguém sabe sobre os pontos-chave dessa parte da história mais do que eu. Eu poderia usar essa vantagem e fazer algumas máquinas muito específicas e vendê-las aos jogadores para ajudá-los a completar a missão. Quanto mais os jogadores se beneficiavam da masmorra, mais ele se beneficiava. Sua intenção não era fazer com que a masmorra desencorajasse todos os jogadores. Além disso, ele voltaria a ganhar dinheiro vendendo máquinas específicas para ajudar os jogadores. Esta é uma oportunidade de negócio. Anxiel era um fazedor. Ele produziu um grande lote de máquinas direcionadas no dia seguinte. Havia um capacete feito especialmente para proteger contra atiradores de longa distância e um dispositivo que aumentava a velocidade de movimento na floresta. Assim que eles foram lançados, os jogadores torturados gostaram deles. Imediatamente os produtos foram vendidos instantaneamente. Quando houver demanda, haverá potencial de mercado. Anxiel foi muito claro sobre esse princípio. Ele agarrou todas as oportunidades de negócios e criou uma nova rede de negócios. Anxiel era preguiçoso demais para contar o dinheiro que ganhava. Ele só sabia que era muito dinheiro. Como os dólares Aquamarine não eram uma moeda comum na Galáxia, ele continuou esbanjando e convertendo seu dinheiro em máquinas, materiais e recursos raros. Mas não tinha menos dinheiro por causa disso, como seu dinheiro aumentava continuamente. Quando Anxiel ainda era jogador, ele gastava cada centavo com cautela. Agora, ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar. Até os armazéns da Fabian Company foram comprados por ele e precisavam ser reabastecidos. É tão preocupante ter tanto dinheiro. Anxiel estava realmente preocupado. Ele não planejava trazer 1 tonelada de dólares Aquamarine para a Galáxia e usá-los como papel higiênico. Ponto. Com o novo maquinário, ficou mais fácil para os jogadores completarem a masmorra. O novo maquinário que ele construiu se tornou um equipamento padrão para a masmorra na mente dos jogadores. Comparado à rica recompensa na masmorra, o custo era aceitável, então os jogadores acharam que valeu a pena. Pelo menos uma pessoa precisava ter o equipamento em uma equipe de 5 homens. Era quase uma necessidade. O dinheiro se acumulou e Anxiel ganhou outro balde de ouro. O nível de dificuldade da masmorra também diminuiu de Netease para Tencent 1. Embora Tencent sempre tenha recebido muitas reclamações, ela ainda foi muito gentil em comparação com a Netease. A diferença entre os dois pode ser ilustrada por Tencent: você não pode aproveitar o jogo se não tiver dinheiro. Netease: você não consegue curtir o jogo. Os benefícios de longo prazo de se tornar um NPC no comando de uma masmorra são grandes.
Não terei que me preocupar em atrair jogadores enquanto estiver presente. Este é um enredo principal da versão 1.0, então masmorras abaixo do LV60 podem durar muito tempo. Eu criarei temporariamente a masmorra do Vale do Corvo Negro e, assim que o nível médio aumentar, farei novas masmorras. Desta forma, as necessidades dos jogadores podem ser sempre satisfeitas, podendo durar muito tempo. Além disso, com mais masmorras sendo distribuídas, os jogadores saberão mais sobre minha experiência, o que é muito útil para causar uma impressão mais profunda nos corações dos jogadores. Tenho que deixar os jogadores saberem que, além de ser bonito, tenho incontáveis mais pontos fortes. Anchial levava os jogadores muito a sério, pois era inevitável interagir com eles se ele quisesse crescer rapidamente, e os jogadores eram um grupo de pessoas sem lei. Portanto, ele não queria ficar contra eles. Embora ele estivesse muito à frente dos jogadores, uma vez que os jogadores se tornassem mais fortes, eles ainda poderiam causar alguns problemas quando aparecessem em grupos. O grande mecânico teve de admitir isso, ele nunca foi muito cheio de si. A masmorra, Dark Crow Valley Operation, criou uma onda no santuário. As funções do santuário já iam ficando mais ricas com o tempo, e o surgimento da masmorra fez com que melhorasse drasticamente. No coração dos jogadores, a posição da cidade principal já tinha seus fundamentos. Capítulo 290, Otário Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Centenas de caixas de recursos estavam empilhadas ordenadamente no armazém. Dentro estavam as inúmeras peças e materiais que Anchial havia acumulado. Esta era a sua base secreta abaixo do Santuário 3. Durante a construção do santuário, Anchial expandiu secretamente a base. Agora era sua fortaleza oculta, e todas as rotas tinham identificação de autorização equipada com metralhadoras de guarda. Também havia câmeras de vigilância em cada entrada e incontáveis detectores de aranha espreita no escuro. A segurança era muito rígida. Anchial tinha um total de 3 depósitos, um para materiais e peças, outro para a carteira de maquinários que ele construiu para a XPI para vender aos jogadores, e o último era o depósito importante, armazenando o equipamento que estava usando, incluindo o novo traje mecânico, Ampiptere. Todos os itens em seus armazéns faziam parte de sua preparação para sua viagem interestelar. A recente função de masmorra lhe rendeu muito lucro, mais uma vez. O dinheiro estava entrando, mas ele não tinha ideia de quanto teria quando deixasse o planeta. No entanto, a situação muito positiva não o deixou muito animado. Ele também viu alguns problemas. O dinheiro que ele ganhou veio dos jogadores, e de onde os jogadores conseguiram seu dinheiro. Claro, o dinheiro deles veio de outros NPCs por fazer missões. Tecnicamente, o que os jogadores estavam fazendo era reunir a fortuna dos NPCs em todos os lugares e dar tudo para Anchial como uma forma de gasto, formando uma torrente de dinheiro. O dinheiro estava se movendo e formou uma linha de montagem. Ele poderia ser considerado o destino dessa linha de montagem. Portanto, se os jogadores quisessem ganhar dinheiro, eles teriam que trabalhar para outros NPCs, e para aumentar o gasto médio e o poder de compra dos jogadores, ele teria que aumentar o número de NPCs no santuário. Também havia outro problema. Os jogadores não ficariam na cidade principal para sempre, eles com certeza iriam para outros lugares para fazer missões e vivenciar a história. Para que esses jogadores voltassem no futuro, além dos vários eventos, a cidade principal tinha que se tornar mais acessível. Anchial planejou estabelecer uma nova rede de transporte no santuário, construindo trilhos de trem e programando voos regulares. Isso exigia um orçamento muito alto, e a Darknet não poderia financiá-lo temporariamente. Bennett estava desenvolvendo novos santuários e eles não tinham dinheiro extra. Esses dois problemas tiveram a mesma solução. Encontre um otário disposto a pagar o dinheiro e fornecer mão de obra. O telefone tocou. A voz de Wang Yu apareceu depois que ela foi atendida. O grupo de visitantes da família Lumera chegou na entrada do santuário. Devemos deixá-los entrar? Um sorriso significativo apareceu no rosto de Anchial enquanto ele brincava com os projéteis de bala. Sim, claro, precisamos deixá-los entrar. Ponto. Uma comboio estacionou em frente à entrada do santuário. Xiaojin havia pessoalmente trazido pessoas para uma visita. As pessoas que compareceram eram em sua maioria membros da facção Xiao. Com Xiaojin como líder, havia alguns sobrinhos e crianças. Além da facção Xiao,
A facção da casa e a facção da Ilha Vermelha também enviaram seus mensageiros, principalmente para expressar seu ponto de vista. Eles esperaram na entrada por algum tempo, mas Xiao Jin não deu nenhum sinal de impaciência. Ele sabia muito claramente que era a parte fraca e estava aqui para implorar. Depois de muito tempo, eles finalmente puderam entrar. Ele olhou ao redor no caminho e observou as instalações do santuário, assentindo. Seguindo Wang Yu até o salão de hóspedes, ele ergueu a cabeça e imediatamente viu Xiao sentado no assento principal, medindo-os com uma expressão zombeteira. Sem a máscara, este rosto nos olhos dessas pessoas da facção Xiao era o Xiao ausente, mas eles não podiam ver através de Xiao de forma alguma. Era como se ele fosse uma pessoa totalmente diferente. Seus olhos eram como se estivessem olhando para um grupo de estranhos. Xiao Jin não se atreveu a chamá-lo de filho. Ele limpou a garganta e disse em voz baixa, Black Phantom. Xiao olhou para eles sem qualquer expressão e não respondeu. Ele simplesmente se sentou com as costas contra a cadeira, brincou com a bala na mão e ficou olhando para eles. Xiao Jin entendeu sua intenção. Ele olhou para Xiao Ai e o resto dos jovens atrás dele e deu-lhes um sinal inclinando a cabeça. Esses jovens da facção Xiao causaram comoção, mas após alguns segundos de hesitação e procrastinação, eles o cumprimentaram contra sua vontade. Padrasto. Oh, você está aqui, Xiao disse friamente. Xiao sabia que Xiao Jin definitivamente esperava que esse estranho problema de relacionamento acontecesse antes que eles chegassem, e esses jovens estavam definitivamente preparados mentalmente. Todas essas hesitações foram atuadas apenas para ele. Xiao Jin queria que ele voltasse a ser filho de Xiao Jin e fortalecesse seu relacionamento. No entanto, isso era completamente inútil para ele, já que ele não era o verdadeiro Xiao. Xiao não se comoveu. Por que você está me visitando? Vendo a situação, Xiao Jin tossiu e disse, posso explicar o que aconteceu no passado. Seu irmão mais velho quer se desculpar com você pessoalmente. Xiao Ai respirou fundo, fez uma expressão muito apologética e rapidamente revisou o roteiro em seu coração mais uma vez. Ele já tinha se desculpado no caminho. Ele choraria e rastejaria, e mostraria seu arrependimento e ódio por si mesmo pelo que havia feito. Então, haveria uma grande chance de obter o perdão de Xiao. Enquanto seu relacionamento fosse restaurado, a Lumeira poderia contar com esta força forte. Não importava o quão relutante Xiao estivesse, ele teve que se preparar e fingir. Xiao estava prestes a dar um passo à frente e começar a falar. Bang! Todos ficaram chocados. Eles seguiram o som e olharam. Uma cratera de bala ainda soltando fumaça apareceu sob o pé de Xiao Ai. Se ele tivesse dado aquele passo à frente, a bala teria atingido a parte de trás de seu pé. Xiao Ai não conseguiu dar o passo e congelou no lugar. A cápsula de bala vazia caiu no chão. Uma força eletromagnética azul escura cobriu seu dedo e uma fumaça preta saiu da ponta de sua unha. O movimento de sua mão agiu como um pino de disparo, detonando a base e disparando uma bala com as próprias mãos. Até o próprio Xiao achou que era legal, incrível. Seu poder era limitado, mas era o suficiente para assustar as pessoas. Eu não preciso de desculpas, vamos ao que interessa, Xiao disse friamente. A expressão de Xiao Jin mudou ligeiramente. Ficou claro que Xiao não queria falar sobre emoções e apenas queria falar sobre o acordo, o que atrapalhou seu plano. Sem escolha, ele só poderia pedir a Xiao Ai que desse um passo para trás. Xiao Ai cerrou os dentes com força. Ele já havia planejado se desculpar, mas nem mesmo teve a chance de ler o roteiro. Xiao nem mesmo olhou para ele. Xiao Jin focou sua mente e disse em voz baixa, a organização germinal se foi, e as 6 nações serão a única grande organização de agora em diante. Devido à deterioração do clima, muitos andarilhos escolherão deixar suas colônias e ingressar nas 6 nações. Uma vez que as 6 nações terminem de descansar e se recuperar, mais cedo ou mais tarde, elas irão nos limpar, senhores da guerra espalhados, mesmo se nós já fomos parceiros das 6 nações. A menos que você possa encontrar alguém para protegê-lo. Xiao esfregou o queixo. Xiao Jin acenou com a cabeça. Ele queria planejar o futuro, confiar em Xiao e na Dark Net. Xiao mudou de assunto e disse, é hora de pagar o que você deve. Você não tem ideia de como você chegou onde está hoje. Xiao Jin estava sem palavras. Ele queria jogar a carta da emoção, mas Xiao só queria falar de negócios.
Assim como naquela época, quando ele era conhecido apenas como Fantasma Negro. Ponto. O que você quer ver? Dinheiro, mão de obra e para mover seu povo para o santuário. Não é fácil perseguir a dívida se você estiver tão longe. As expressões dos visitantes mudaram ligeiramente. Isso significaria que eles teriam que desistir do que haviam construído. Eles olharam para Xiao Jin e esperaram sua decisão. Xiao Jin ficou em silêncio por um tempo e decidiu se comprometer. O que seus olhos estavam voltados para o futuro. A guerra trouxe o caos, mas também trouxe ordem. Haveria cada vez menos andarilhos. Assim que as 6 nações tivessem tempo, a ideia de senhores da guerra e colônias desapareceria. Comparado a esperar, era melhor buscar uma saída e mudar o modelo de negócios da família. O santuário da Darknet também era considerado uma colônia, mas diferente dos senhores da guerra, as 6 nações permitiam a existência de santuários. Xiao Jin ponderou e sentiu que poderia ser uma oportunidade, então concordou. Depois de fazer os outros saírem, Han Xiao e Xiao Jin foram os únicos que restaram. Eles discutiram os detalhes do negócio e Xiao Jin continuou fazendo concessões. O resultado final foi que a Lumeira financiaria a construção da rede de transporte e migraria lentamente seu povo de todas as suas fortalezas para o santuário, incluindo os refugiados e errantes sob seu domínio, para aumentar a população do santuário. A Lumeira era o otário que Han Xiao estava procurando. Han Xiao não tinha absolutamente nenhuma intenção de herdar os pensamentos do dono original de seu corpo, mas este poderia ser um chi para usar a Lumeira. Essas pessoas também não eram nobres. Ouvi dizer que sua divisão do continente do sul ainda está incomodando Lu Shen. Ele é meu amigo. Xiao Jin suspirou. Eu sei o que fazer. Além da Lumeira, Han Xiao também planejava atrair Lu Shen. Ele não ia deixar a Lumeira ser a única a crescer. A Darknet apoiaria suas operações. Pensando nisso, lembrou-se que ainda havia algumas plantas que ele ainda não havia recebido do velho Lu.